passar a pauta da... Vou dar sequência aos assuntos, tá? E aí, ao final de cada pauta, a gente vai abrindo para perguntas, como a gente sempre faz de costume, né? Quem tiver alguma dúvida, é só levantar a mão no presencial. E no online tem uma ferramenta para levantar a mão e aí a gente dá a palavra conforme o andamento da Assembleia, tá bom? Então, hoje, nós temos 5 pautas, tá? Que a gente entendeu pertinentes agora para esse mês aqui. Que é a apresentação e aprovação de orçamentos para a modernização de elevadores, tá? A apresentação e aprovação de orçamentos para execução de alteração do espaço destinado ao cineminha. Obrigado, senhor. A proposição da alteração da convenção por um cargo de subsíndico para a próxima eleição, né, com o intuito de ajudar. A apresentação e aprovação dos orçamentos de compra de equipamento da puxada alta e baixa para a academia. E o quinto item é a apresentação e aprovação de orçamentos para a compra de mesa de carteado para a sala de jogos. Então, vamos começar pelo primeiro assunto, tá? Que é a questão da modernização dos elevadores. Na última Assembleia, pessoal, na verdade, o assunto veio à última Assembleia, mas já é um problema que já vem acontecendo há alguns meses, né? E o intuito é resolver. Se tratou especificamente do problema do bloco A, tá? Que há uma recorrência no número de chamados, o elevador apresenta alguns erros, né? Então, nesses últimos dias, o que a gente fez? Identificar a principal causa, né? Ocasionando esses erros, né, e apresentar uma solução que seria a troca das portas por aço inox, tá? A gente já vai apresentar em seguida isso, né? Então, agora, eu convidei o Zé Mário, tá? Que ele trabalha diretamente na Neomote, na fábrica, e ele presta suporte, ele é o gerente de suporte da Inova Elevadores e trabalha exclusivamente com a Neomote, tá? Então, o que ele fez? Ele vai dar algumas explicações do que são as principais causas desse problema, né? Sendo que os demais elevadores não apresentam esses erros, né? O bloco A, como na última Assembleia foi falado, ele foi instalado antes da entrega do prédio, ele ficou um tempo sem manutenção, exposto a alguns intempéries, né? Maresia, umidade, né? E na entrega ele já estava com certo uso, né? E aí ele se degradou muito nos últimos 12 meses e agora se tornou necessário fazer essa correção aí na parte do subsolo, né? Eu vou deixar as imagens aqui, tá, do que foi identificado como um dos principais problemas e vou dar a palavra para o Zé Mário, tá? Zé Mário está online aí. Se tu puder, por gentileza, fazer a apresentação e explicar o que foi identificado, né? Boa noite, pessoal. Todo mundo aí ouvindo? Vou te deixar com a imagem online. Pode botar ele na tela ali, por favor. Isso. Então, assim, desculpa um pouco a minha voz, que ela tá meio rouca, estou meio gripado. Mas, assim, fiquei no mês passado, fiquei 3 semanas no condomínio Mirante Home Club, né? E acompanhando o Fábio, e também com a equipe de conselho também, e fazendo avaliações, né? Então, foi feito um levantamento geral, tá? Tanto das deterioração das portas, estão com bastante ferrugem, bastante mesmo, onde essas do bloco A, assim, não temos como recuperar, porque se recuperar daqui 6 meses, 8 meses, aparecem outros pontos de ferrugem. Então, e tendo em vista que ali é uma área que assim, esse elevador foi molhado, caiu água, ele ficou mais de ano parado ali, enquanto os demais blocos estavam sendo finalizados. Então, veio tudo isso à tona agora, temos as fiações estão oxidadas, as portas oxidou ali do térreo, do subsolo, o térreo oxidou só a parte superior, mas é recuperável, então não há necessidade de trocar, porque ela é toda de inox, tá? A do primeiro andar do bloco A também, eu coloquei ela como para ser trocada, e a do primeiro andar também, daquele elevador da recepção do bloco A, que é o guarita, que a gente chama, também foi trocado. Então, assim, temos 3 portas, tá? Uma de inox, 2 pintadas. Não, 2 de inox, né? E uma pintada, ali para o bloco A. Toda a fiação que está oxidada do posto elevador, tanto a parte inferior, onde que entrou água no fundo do poço, quanto onde que houve o escorramento de água. O cabo de manobra também, que foi uma das razões de ter uns 5 chamados, o cabo de manobra está oxidado, aí ele rompeu, aí nós fizemos uma conexão ali para temporária até a Assembleia fazer a aprovação das trocas, né? Então, colocamos a troca do totem, que está todo arranhado, do teto, o acrílico que está
com a rachadura ali, tá com o arranhando grande, tá? O totem completo, com os botões, com os acrílicos, TFT, todo ele assim, então nós conseguimos chegar a um valor muito, muito em conta, tá? Em vista de outros orçamentos aí que o Fábio conseguiu, teve um orçamento que o nosso orçamento ficou 27 mil, tudo, né? Contemplando 2 portas de inox, uma pintada, toda a fiação, cabo de manobra, a botoeira da cabine interna, o subteto com acrílico superior, tá? A recuperação da parte superior da cabine, tá? Que é a pintura e o tratamento da ferrugem. Zé Mário, tudo bom? Eu vou colocar o orçamento na tela, então tu explica, tá? E eu vou apresentar da outra empresa que esteve aqui também, tá? Que é esse aqui, ó. Ah, perfeito. Aí todos enxergam o que tu tá falando, senão a gente vai muito rápido, tá? E eu gostaria que tu explicasse ali que a questão também do maquinário que foi conferido, que não há nenhum dano, e o que é o cabo de manobra, para o pessoal entender do que se trata, se tu pudesse ser um pouco mais específico, tá? Que foi verificado tudo. Tá perfeito. Aqui estamos no nosso orçamento, tá? O cabo de manobra, ele é um cabo que comunica o quadro com a cabine, tá? Então ele trabalha assim dentro do poço, tá? A parte dele, quando a cabine chega no subsolo, ali embaixo, ela estava, quando ele estava molhando, então ali esse cabo molhou. E ele e acabou causando, a gente chama de oxidação, outros conhecem como exenabrado. Então ele acabou rompendo e causando um defeito intermitente. Durante os 5 chamadas, até que a gente conseguiu identificar que era intermitente na parte interna do cabo, aí sim nós fizemos ali as conexões e parou de dar aquele defeito que era referente ao cabo. Aí depois, posteriormente, começou a dar defeito dele andar numa velocidade muito baixa, muito lenta. Trabalhamos de novo ali, encontramos mais alguns cabos oxidados. Aí fizemos também uma recuperação provisória até que seja trocado, por isso que agora ele voltou ao normal. Fizemos também troca de ímãs para ele tentar parar mais 100% nivelado, tá? Ainda pode ser que ainda ele esteja parando um pouco desnivelado, mas é porque ele está se perdendo, justamente porque tem algum mais contatos oxidados, tá? Aqui no orçamento aqui de vocês, estão vendo aqui, ó, as 2 portas de inox, tá? Contempladas são, nós temos 2 valores aqui, né? 5.800, as 2 ficam 11. A porta pintada aqui, nossa, é 4.500, tá? 4.591. E os demais itens aqui são todas as partes que estão danificadas, tá? O painel frontal, que é o totem, os acrílicos, que é a estrutura do totem, acrílico da luz, ali daquela luz central, a porta de pavimento de inox, né, que nós vamos colocar no subsolo do A, no térreo do A, que é o elevador da guarita, e uma porta pintada que é no primeiro andar do ar, tá? No número 1 do A, o andar acima do térreo. Temos também, no primeiro andar também, vamos trocar aquela botoeira que está rachada, junto com o botão, tá? Toda a fiação, desde o último andar até o fundo do poço toda, nós vamos trocar toda ela, botando nova. Os micros de contato do fundo do poço, que também foram molhados, também está incluso no orçamento para ser trocado. Tá? Que dá isso, totalizando o nosso valor, deu 27.111. Eu trouxe uma proposta também para a gente conseguir fazer efeito de comparação, né? Tem uma empresa chamada Dualtech Elevadores, tá? Foi a única que me deu retorno. Eles estiveram aqui e eles fizeram um levantamento. Então, assim, só para a gente... O que a gente está tentando fazer? Fábio, teu microfone está desligado, Fábio. Você falou um monte aí e ninguém escutou. Teu microfone está desligado. Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Alô? Pessoal online está me ouvindo? Está muito ruim. Está muito ruim a tua... Agora melhorou. Agora melhorou? Tá, agora estou ouvindo. Pessoal? Estão ouvindo? Tá. Então, só eu vou repetir o que eu falei. A gente buscou outra empresa, né, a Dualtech, é uma empresa ali do Cobra Sol de São José, que foi a única que me deu retorno. Eles
passaram o orçamento, eles estiveram aqui, né? Então, qual que é o intuito aqui? É fazer o menor custo possível, né, a preço de custo, as peças, realmente pela parceria com o condomínio, para resolver o problema e deixar novo esse elevador e eliminar todos esses problemas, né? E o orçamento, por exemplo, da Dualtec aqui, só as portas seria 21.730, né? Só as portas de baixo. Então, até o Zé Mário pode explicar um pouco mais desse orçamento para comparar, né? Para ver como a gente está tentando trazer o menor custo possível, né? Para resolver essa questão, comparando com uma outra empresa que poderia fazer serviço, enfim, nessa troca de portas para aço inox, né? Cada porta deles é R$10.000. E a nossa de inox é 5.000. 30 com 43 aqui, tá no orçamento. 5.000, isso. Porque o mais caro do orçamento são as portas, né? Então, qual que é o intuito aqui de fazer as portas de aço inox? Volta a apresentação aqui para vocês. Ó. O que a gente fez, né, pessoal? Só para vocês entenderem, assim, a gente reconhece realmente que talvez até deveria ter feito essa assembleia antes, né, para resolver esse problema, não deixar chegar a ter tanto transtorno, né? Mas, independente se fosse a marca Neomot, ou a Otis, ou a Thyssen, enfim, o problema está, primeiro, pelo tempo que ele ficou exposto e por ele ser lá no subsolo, né, um material que ele não é aço inox, ele é um material que ele se corrói com o tempo, né? Então, claro, ele tem um custo menor na hora da implementação na obra, né? Um exemplo que a gente deu, o que eu fiz aqui até para trazer para vocês. A gente fez um polimento do elevador do bloco A, tá? Isso não teve custo para o condomínio, então eu contratei serviço no profissional que trabalha com isso aí. Se vocês entrarem no elevador do A na cabine e as portas do hall, elas estão com cara de nova, né? Então, só para dar um exemplo para vocês que se nós tivéssemos esse material talvez lá, que é outro custo na época da obra, enfim, né? O aço inox ele é altamente recuperável, então ele não sofre esses danos, né? Mesmo que ele esteja arriscado, um pouco oxidado, né? A gente fez esse polimento, se vocês quiserem lá olhar o bloco A, como está o hall e a cabine, né? O polimento deixou praticamente nova a cabine, né? Então, assim, o aço inox é um investimento, né? Por um prazo muito longo, né? A porta que tem a cabine pintada, ela tem um menor custo de aquisição, né? Depois o Zé Mário pode complementar e a gente vai abrir as perguntas, né? Mas ela acaba tendo uma durabilidade um pouco menor se ela estiver exposta à batida, à água, enfim, né? Que infelizmente foi o caso ali do subsolo do ar. Pode falar. Isso. Eu estava só explicando que ali eu mostrou o orçamento dele está bem acima ali, considerando que a gente deu um desconto bem acessível ali, para a gente deixar o elevador 100% impecável novamente, né? Justamente tentando manter a qualidade do equipamento. E sim, tá? Como é um condomínio à beira do mar, as portas deveriam ser todas de inox, mas agora, isso não vem ao caso agora, mas o correto seria toda de inox, até mesmo porque elas são recuperáveis, tá? A durabilidade delas são... Tá? Sem comparação, porque se ela danificar qualquer coisa, é só um polimento, é como se fosse um ouro, né? Uma pulseira de ouro, alguma coisa. Ela já está meio embaçada, tu vai lá, pede para o oreiro polir, ele pule ela, para ficar nova de novo. Inox é a mesma coisa, tu vai usando e recuperando. Justamente que vai escovando, que é uma chapa grossa, o inox 304, 403, tu vai usando e recuperando. Manchou, tu recupera. Tá? E... Com relação ao outro orçamento, Fábio, o orçamento que tu me passaste aqui são duas vias. Tem a primeira folha e a segunda folha. Está faltando a outra folha ali para me mostrar o resto do material. Tem folha 1 e folha 2, que é uma... Não. O da Neomot, que é a folha 1, deu 27.000. A folha 2, que é o restante do material de cabeamento, está lá do outro lado, que é 6.000. Deixa eu ver aqui só um instante. Está faltando a folha 2. Essa aqui? São o cabo de manobra, é isso? E aqui. Mas o escopo aqui era os 27, né, Zé Mário? Da Assembleia aqui. Ah, tá, os 27. É que esse aqui é o resto do material. É isso, não, é isso aqui, ó. É esse aqui. Pessoal que pode, por favor. Só um instantinho, dá o microfone. Tá.
Boa noite, Antônio 102F. A pergunta que eu faço para o Fábio e também para o nosso expositor é que tem alguns outros elevadores nos outros prédios, enfim, nos outros, que tem algum ferrugem, alguma oxidação. Chegou a olhar isso, se é hora de fazer, faz junto, enfim, ou espera por uma outra oportunidade? O que vocês pensam? O que são os mais graves ao ar, né? Então isso seria urgente, né? Porque está acarretando desgaste para quem está usando, né? O pior cenário é alguém ficar trancado, né? O que a gente não quer, né? O B, né? Até eu trouxe a apresentação também aqui, as portas do subsolo do B também está um pouco deteriorada por não ser aço inox, né? E o Zé Mário pode falar ali, conhece todo o prédio aqui, de todos os detalhes, né? O subsolo do F também ele está apresentando alguns pontinhos, né? Mas aí eu acho que cabe uma pintura, uma recuperação. Até vou ouvir do Zé Mário a opinião dele, né? O escopo hoje seria resolver aqui o A, né? Mas pode dar a tua palavra, Zé Mário. Tu passou em todos os elevadores aqui, né? Passei sim, até acho que é São Antônio, né? Sim, sou eu. Isso. Assim, eu passei em todos os blocos, tá? A maioria dos blocos, tá? Dão recuperação de pintura. Tem como fazer o polimento onde é o inox das cabines, até mostrei também para o Fábio ali, apresentei para ele uma esponja de abrasiva, tá? E quando ela começa a dar uma pontinha de ferrugem no inox, junto com o material que pule o inox, só com a esponjinha tu consegue tirar essa ferrugemzinha que é superficial. Nos outros elevadores que são de pintura, tá? Que apresentar pequenos pontos ali, que eu até planilhei todos, eu mandei fabricar a tinta na VEG, tá? Peguei a especificação da Fermato, que a Fermato é uma empresa multinacional, né? Europeia. Peguei a especificação dela, levei para a VEG vai fabricar para mim os 3 componentes, a tinta, o diluente A e o diluente B. E daí a gente consegue, antes de se alastrar as ferrugens, a gente consegue já sanar. Passamos aquele produto, que é o tratamento da ferrugem, passamos 2, 3 demãos na ferrugem, e ela seca, ela sai. Aí a gente vem com a tinta e faz um reparo como se fosse um martelinho de ouro. Aí nós evitamos que essa ferrugem se alastre nos outros condomínios, tá? Nas outras portas. Ok, e aí teria um adicional de custos nisso? Como eu falei para o Fábio, se for pequenos pontos, tá? Até mesmo se alguém do próprio condomínio, que é da parte externa, alguém do condomínio consegue fazer, se tem uma experiência de pintura, do menor que seja, consegue fazer. Na parte interna, eu consigo fazer. Eu posso estar incluindo isso na manutenção preventiva, tá? Tem que fazer uma pintura do teto da cabine. Aí eu faço para o Fábio, com um custozinho, por causa da compra do material específico. Nesse caso, as tintas, eu mandei fabricar. Se o condomínio quiser, eu vou pagar a tinta vai ser do condomínio. Beleza. Aí sim não tem custo, porque se o condomínio fazer a parte externa com alguém da zeladoria e eu fazer a parte interna com o produto do condomínio, aí não teria esse custo. Se eu pegar a tinta e ficar comigo no meu estoque, que nós temos dentro do mirante ali, aí terá um custo, mas um custo muito pequeno, que é só da hora técnica do rapaz que vai fazer o reparo. Pelo que eu estou entendendo, então o custo é bem administrável, se é que vai ter, né? Eu entendo que a gente poderia já decidir que vai fazer tudo, né, Fábio? Eu vou mostrar para vocês os custos, pessoal. Volta ao PowerPoint ali, por favor. Então, o que nós teríamos de custo hoje, né? Que a gente faria, na verdade, um investimento, só para vocês entenderem. Então, seria o que é a modernização do elevador? É a troca das portas por aço inox e trocar todos os componentes que estiverem oxidados, enfim. Então, vai deixar como novo o elevador do bloco A, né? E a substituição das portas por aço inox e aquela outra que está do primeiro andar, é isso, né, Zé Mário? Então, assim, do orçamento que nós apresentamos é 27.111,61, né? Desse total dá para fazer em 6 vezes, né? De 4.518 com a Neomote, né? Sem custo adicional nem nada. E aí faríamos uma chamada de capital de 170 por unidade em 6 vezes de 28 por 41 do boleto, né? Então seria a única chamada que nós faríamos, né? O resto, pequenos concertos, tudo isso a gente consegue via condomínio administrar aqui. Só para fazer essa modernização, vamos usar esse termo, né? Então esse seria o investimento, né? Para poder deixar aquele elevador novo e encerrar todas
esses desgastes que nós vimos tendo aí, né? Fábio, então, só para deixar claro, aprovando isso, você teria já condições de fazer em todos, com os custos que tem. Isso, aí os pequenos reparos ali, o Zé Mário falando, eu até trouxe aqui do B, tá? Por exemplo, o subsolo do B vai ter um custo menor, então, para trocar só as portas de baixo, né, Zé Mário, que é outro orçamento aqui, daria R$10.000. Nós conseguiríamos em 6 vezes também, né? E esse aqui a gente poderia usar o próprio recurso do condomínio, né? Eu só precisaria fazer uma chamada de capital para fazer do bloco A, que é um valor mais expressivo. Eu não posso comer o fundo, entendi. Entendeu? Mas nós poderíamos, inclusive, fazer o do B, que também está numa situação um pouco mais, né, Zé Mário? Eu aconselharia fazer o do B antes de atravessar mais itens. O F está administrável, tá? O F. É isso que eu ia te perguntar. Tu olhou do F, por exemplo, o seu Antônio é do bloco F. O do bloco F a gente consegue via pintura e pequenos reparos. Não há necessidade porque não comeu o metal, né? Não houve aquela corrosão do ar, né? Ela não chegou a lastrar tanto. Então, aquela do F, dá para a gente tentar retirar o material, desmontar as portas, levar até o laboratório, lixar ela toda e fazer uma nova pintura, entendeu? Eu acho que é importante até, independente for B, todos, enfim, aí se faz uma geral nos elevadores do condomínio como um todo. Só para deixar claro, né, Zé Mário, eu como síndico tenho a responsabilidade civil do negócio, né, o Zé Mário também e a fábrica, né, porque o elevador ele tem que ser um equipamento de segurança. Eles estão mecanicamente todos em dia, então a manutenção é feita, né, o condomínio paga por isso, né. O problema hoje, né, Zé Mário, que afeta aqui é a maresia e pintura, né, então os danos são estéticos, né, só que no caso do A se agravou porque comeu demais as portas, né, e as portas começam isso. E as fiações também, que elas ficaram abertas ali, na época ali, elas ficaram muito tempo ali abertas, não sei se todo mundo acompanhou essa obra no início, eu passei várias vezes nela, então assim, era muito, não tinha janelas, entrava todo tipo daquela fumacinha de maresia que todo mundo conhece, aquela névoazinha, entrava tudo para dentro, então oxidou muita coisa, então agora, por isso que eu fui ali, andar por andar, subir em cima do elevador, olhei toda a fiação, falei, não adianta eu vir cá, eu vou trocar as portas. Aí vai começar a dar defeito. Aí o pessoal vai falar, tá, mas o problema era as portas. Não, então o problema é as fiações, a gente vai trocar todas as fiações, porque a parte estrutural da cabine, contrapeso, motor, quadro de comando, essas não estão afetadas. Porque elas ficam, motor é blindado, tá? O quadro de comando é fechado, então ele é bem fechado ali, então não entrou nada. Ele está numa área que é bem isolada, que é lá em cima. Então assim, o que atrasou mais é dentro do poço e as portas. A gente abre perguntas, então, para o pessoal que estiver online aqui também presencial. Depois a gente vai... Alguém tem alguma pergunta online? Oi, Fábio. Boa noite. Oi, Túlio. Boa noite. Só tenho uma pergunta, são duas, na verdade. Essa porta de inox, esse aço que vai ser colocado em inox, por acaso seria aquele especificação lá 304, que é um inox mais resistente à maresia e corrosão? A gente sabe que tem aço inox que mesmo assim ele enferruja, né? Então só queria saber se é o 304 que vai ser colocado. E pelo que eu entendi, não vai ser substituída nenhuma porta de inox. As portas que estão lá hoje são de metal, né? E essas vão ser substituídas pela de inox, certo? Isso. A de inox, a do subsolo do bloco A, ela é aquela de epóxi pintada. Então nós vamos colocar uma de inox ali. A daquele elevador da guarita, que é no térreo, ela é pintada. Nós vamos colocar ela de inox também. E a pintada e a outra que vai ser substituída é do bloco A do primeiro andar. Então vão ser duas de inox e uma pintada. Nós vamos substituir ela completa, toda. E o aço seria esse 304? Isso, é o aço resistente para maresia. É o que a Fermato usa, principalmente, nós usamos muito o Itapema, Maraná, Camboriú, toda a área assim, entendeu? Que é 304, inox, né? 304, quer ver? Tá. Bom, isso ficou bem esclarecido. Eu fiquei também na dúvida dessa água que entrou ali no elevador. Você tem como explicar um pouco melhor como é que foi isso? Se foi chuva, se foi alguém que jogou um balde? Eu não entendi bem essa parte aí. Tá. Porque talvez pode voltar a ocorrer novamente, certo? Porque tem esses componentes aí da fiação vão ser substituídos porque estão oxidados, mas se entrar água de novo, eles vão estar sujeitos a
corrosão novamente, certo? Isso, das partes superiores, tá, Santana? Não vai entrar mais, porque antes entrou porque vinha chuva de vento e não tinha janelas, escorria. Hoje já está tudo fechado, certo? No subsolo, ainda tem risco. Se vir uma chuva forte, a enxurrada vai descer ali para aquela rampa e vem para o elevador. Porque ali não tem uma contençãozinha, né? Ela vai cair dentro do posto do elevador. Mas ela vai danificar as fiações que estão daquela soleira do subsolo para baixo. E tem os contatos eletrônicos ali embaixo, que são os contatos de segurança do elevador. Pode fechar curto? Pode. Pode queimar mais placas para cima? Pode. Eu, assim, particularmente, sou favorável à manutenção do elevador, mas talvez essa parte eu acho que teria que ser resolvida antes, né? Porque o custo não é muito barato e se entrar água, então, como você acabou de explicar, pode voltar a dar o mesmo problema. Então, talvez a gente teria que também ter uma segunda ação de prevenção para essa água não entrar no subsolo novamente. Aí eu não sei, talvez eu vou deixar o Fábio falar um pouquinho se ele já pensou numa alternativa para isso aí também. A entrada de água ela se deu na época do final da obra ainda, né? Ali antes da entrega, né? Depois do condomínio constituído ali não teve mais essa questão de água, né? Se molhou naquela época, né? Sim, claro, um risco, porque o bloco A, o subsolo do A é o último caimento do condomínio, né? E se vocês observarem, ela tem uma curva ali que a chuva vem, na entrada da garagem do A ali tem um ralo ali, né? Então aquele ralo está limpo, tudo tem vazão, mas claro, numa eventual enxurrada, o nível que o elevador está hoje, ele não está um pouco acima do piso da garagem, ele está exatamente no mesmo nível. Então se a água correr, ela vai correr em toda a superfície da garagem. Eu posso ver com a Luma, a construtora, e nós bolar uma estratégia, ali, uma solução, né? Para antes da entrada do subsolo fazer uma drenagem, um ralo ali, mais uma contenção, para caso a água um dia venha, né, não ter o risco mais de entrar, né, no posto elevador. Né. Vocês observarem, por exemplo, a saída do G ali, eu mandei fazer tinha um degrau ali, o pessoal até tropeçava, eu mandei fazer um decking, uma madeira ali, bem descendo da escada da piscina em direção à portaria do G. Né. Aquela escada ela foi pensada nisso, né, ela tem aquele degrau que tem um ralo para quando descer água da escada, né, então o elevador, o correto, né, Zé Marto, me corrige, é sempre estar um degrau acima do piso que ele está, né, para caso alguma água, alguma coisa corra, não entre direto dentro da cabine ou dentro do poço, né. Geralmente o pessoal na garagem eles fazem essas rampinhas, né, quer dizer que algumas rampinhas assim, os carrinhos de supermercado, do subsolo, geralmente eles têm uma rampinha assim, mais ou menos uma inclinaçãozinha só tem uns 10 centímetros de inclinação. Aquela rampinha, por exemplo, o Turíbio no C ali, que eu fiz aquela rampinha agora para passar o carrinho que tu me pediu, né, que tem um degrauzinho ali que o pessoal às vezes tropeça. Aquele é o intuito, né, não deixar no mesmo nível do piso, né, para que se algum dia correr água, o primeiro caminho que vai achar é o buraco do elevador, né, daí ele vai descendo, aí, onde a água entrar estraga, né, acabou acontecendo ali, né, e alagou o poço todo de luz, né, e isso aí, a água das chuvas é meio ácida, né, daí ela acaba com tudo, né, ela levou uns anos, mas estragou alguns componentes, né. Isso é manutenção. Bom, pessoal, fica alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro para todos? O importante é que fique claro a situação, o que a gente vai estar propondo, o investimento, né, e a solução. Né. Essa questão aqui eu vou ver com a Luma amanhã já. Aí isso aqui é uma coisa, a gente resolve internamente aqui de fazer um ralo, uma contenção ali, alguma coisa ali no subsolo do ar. Mas ali, eu acho que desde 21 não teve mais nenhum tipo de alagamento ali. Então vamos colocar em votação, pessoal, se vocês... Aí eu trouxe duas sugestões aqui, né, nessa questão aqui, ó. Bota a tela de novo, por favor, aí do PowerPoint. Então, com chamada de capital seria essa situação para o bloco A, que é um valor mais expressivo, né? Aí nós faríamos diluído dessa forma em 6 parcelas, né? Então essa seria a primeira votação, né? Se aprovamos ou não, né? E a segunda votação, se o pessoal achar pertinente agora, fazer essa substituição já por portas de aço inox do subsolo do B, né? Aí esse aqui o próprio condomínio tem condições aí a gente tem um fundo de infraestrutura, enfim, né? Dado o parcelamento que a gente consegue, aí esse aí não precisaria uma chamada extra. Aí a gente faria já subsolo do A, né? Os dois lá, e do B, deixa tudo com aço inox, e aí as outras ali, do seu Antônio F, os demais ali, aí são tudo com reparo de pintura, que aí são coisas menos graves, né? Aí nós teríamos essas duas votações, né, para fazer... Aí votaríamos o A, aprovamos ou não,
e o B, aprovamos ou não, né? São essas duas situações hoje aqui dos elevadores. A gente vota primeiro o A, que é com chamada de capital, né? E depois o B, sim ou não, se o condomínio autoriza usando o próprio fundo, né? Daí a gente já resolve o B também, e aí são 2 investimentos que não teremos mais problemas futuro, né? Aí eu vou fazer o seguinte, então, peraí, para me acompanhar a votação aqui, eu vou pegar os presenciais aqui. Hã? Ô, Fábio, só uma colocação aí. Claro. Rapidinho. A gente tem aquele fundo lá, que eu acho que era R$80 mil, a última vez que a gente falou, certo? E ele estava naquela conta pool que não era remunerada, né? Isso, tá na Não pode saldo ser todo. usado, então, esse valor, então, para manutenção do elevador e não fazer chamada, já que o valor está lá parado, sem utilização? Porque se mais tarde, mais à frente, a gente precisar, a gente faz a chamada para recompor isso aí, entendeu? Não faz sentido a gente deixar o dinheiro numa conta pool sem remunerar e agora precisa e tu não pode tirar de lá e tem que fazer chamada, sabe? Tem um saldo total do condomínio. Claro, pode dar o microfone para a dona Maria, por favor. Não podemos tirar dinheiro do fundo se não está, não tem a convocação. O que o Turíbio se refere ao fundo de reserva. O fundo de melhoria, como eu expliquei na última assembleia, eu venho usando já para algumas manutenções, eu arrumei os motores da piscina. Então, assim, esse fundo de melhoria, esse saldo de 80 aí que a gente tem, que ficou um bolo só, né? Futuramente, quando tiver um CNPJ, a gente pode aplicar, inclusive, esse dinheiro. Esse é um problema que nós não temos solução agora. Teoricamente fundo de reserva. Então, aí não sei a questão legal, né? Se a gente convencionar aqui que todos autorizam, estão cientes, né? Não. Mas tem a questão, claro, que a dona Maria falou, está especificado na convenção, porque a dona Maria é advogada. Então... Tem que ter a convocação. Se não tiver na convocação para tirar do fundo de reserva, tu não pode tirar nada. Temos essa questão também. Mas, nessa mesma linha de pensamento, pode ter chamada sem estar na convocação? Sim, a chamada está na convocação. Na convocação ali, ele fez a chamada. Se não tivesse na convocação, também não poderia fazer a chamada extra aqui. Ou, como é que tu diz aí? Modernização. Não é a modernização. O que tu colocaste lá? Eu coloquei a chamada de apresentação e aprovação de orçamentos para a modernização de elevadores. Sim. Eu estou explicando que é com Aí chamada está, um e o outro seria com o próprio... Seria chamada, isso aí. Ali está. Júlio, tu está online, o Júlio Tricô, por gentileza, se puder nos dar uma orientada, tu é da área jurídica também, né? Agora, eu entendo a questão do fundo de reserva, claro, a gente tem que deixar isso autorizado sempre, né? Quando tu quiser sobre condomínio, pode me consultar. Não, com certeza, Maria, estamos ouvindo. Oi, boa noite, tudo bem, pessoal? Eu estou online aqui também, estou assistindo aí. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Sim, beleza. Bom, primeiro eu quero deixar, minha opinião seria de fazer aquela dos 27 mil, tá? As duas portas do subsolo do F e do B, elas têm pequenos sinais de ferrugem embaixo. Eu acho que ali com um pincel e uma lixinha e a tinta adequada se resolve com custo baixíssimo. Então isso seria menos oneroso para o condomínio. Então eu iria pela hipótese do item A. Sobre a utilização do fundo de reserva, eu me lembro que quando a gente fez a chamada, eu tinha feito uma sugestão, só que eu acho que acabou não constando na convocação. 100% chamada extra ou dividir 50% chamada extra e 50% do fundo, mas eu acho que isso não apareceu na convocação ali. Tá? Então, eu vejo o seguinte, se houver uma unanimidade, 100%, concordar não teria problema. Agora, se não há uma unanimidade, eu não poderia usar nada do fundo, eu penso, pelo menos. Ele falou que se houver unanimidade dos presentes, né, não haveria problema legal de usar o fundo, porque estão todos cientes aqui os presentes. Agora, se não houver unanimidade, aí nós teremos que fazer realmente... Data ver, né, colega? Eu discordo. Tá bem. Então, não usamos o fundo, mas então votamos se vamos acolher a proposta A ou a B, entende? Porque aí, se for a A, o nosso gasto e a chamada é menor.
E se for a B, aumenta a chamada. Então, nós podemos deixar a B Não, por uma outra convocação, e aí se estipula o uso do fundo, se for o caso. Na verdade, Júlio, não é A e B, é bloco A e bloco B, né? Daí o bloco A seria com chamada e o B nós usaríamos o fundo de melhoria, se nós formos fazer os dois, né? Aí, no caso do A, só faz a chamada e o B fica para um outro momento. Daí a gente faz um reparo de pintura mesmo, né? Não trocamos as portas do subsolo do B. É isso que eu fiz, Júlio. É que daí não constou a utilização do fundo de melhorias para a recuperação do B e do F, né? Aí não constou no edital também. Desculpe, mas o Turíbio tinha razão. Eu pensei, eu não sei onde é que eu li que teria a chamada de capital. Mas é que aqui realmente não está a chamada de capital, Fábio. Também na convocação. Turíbio tem razão do que ele falou lá. Sinceramente, eu não tinha visto. É que eu li em qualquer lugar que o Fábio botou que teria chamada de capital, mas não está na convocação. Agora eu fui ler a convocação aqui, mas tudo bem. A convocação é por R$28 por mês? Na verdade, a convocação está a apresentação e aprovação, né? Porque eu tenho que primeiro explicar o que nós estamos propondo, né? Tem custos, então como é um valor elevado, assim, a gente não pode, se fosse um item de R$1.000, eu entendo que é o condomínio, né? Você te aprova com nota fiscal, mas é uma coisa que tem que ficar clara. Eu entendo que talvez a gente tenha um detalhe regimental, mas eu acho que não seria impeditivo para resolver o problema, né? Mas claro. Pode votar sobre os 28? Pode, claro, eu não vejo problema nenhum. Só, claro, agora ficou esse símbolo aí. Vamos utilizar um fundo ou não, né? Eu sugeri como uma chamada para que a gente tenha uma certa reserva com relação às contas do condomínio, né? E a gente sempre tem um certo capital, né, para alguma futura demanda agora na temporada, enfim, mas a gente pode discutir isso aqui e decidir, né? Olha, e quem sabe a gente faz assim, então vota se vamos fazer essa de 27 mil, e aí convoca outra Assembleia Extraordinária para deliberar se usa o fundo inteiro, se usa metade do fundo, se faz chamada essa, pronto. Aí fica uma Assembleia Extraordinária só para definir de onde vem o dinheiro. O que vocês acham? Nenhuma proposta tua, Fábio, é para usar o fundo, né? É só o fundo de melhoria, né? Isso. No caso do elevador, como é um valor mais expressivo, eu entendo que não seria pertinente usar o fundo agora, mas se entendem que tem que fazer uma outra Assembleia, não tem problema nenhum, né? Vamos lá, gente. Só para... Porque senão eu fico pensando assim, né? Vai chamar de novo, enfim. Vamos lá. Fundo de melhoria já foi aprovado, não foi? Tem uma chamadinha lá que é o fundo de melhoria. Mas já foi aprovado. Isso, mas esse fundo é utilizado para diversos investimentos do condomínio, né? No então, caso aqui, não tem problema, não teria problema nenhum de usar ele, né? Não teria... Sim, somos nós e o Conselho Fiscal. Só que assim, a arrecadação do fundo de melhoria é 4, 5 mil por mês. Não é, o fundo de reserva é outra Constituição. Então, assim, o que eu estou tentando dizer para vocês? A gente poderia... Fundo de melhoria. Existem duas chamadas, é um fundo de reserva e fizemos um fundo de melhoria. Esse a gente vem constantemente utilizando para fazer as modernizações, arrumar isso os já motores. Tá aprovado. Então, isso, está aprovado, mas a gente tem um uso dele, entendeu? Então, claro, eu propus aqui para não comprometer esse recurso, porque se nós tivermos outras demandas do condomínio, eu expliquei isso na última Assembleia, nós estamos numa época de bastante manutenção. Então, assim, eu trabalho com caixa que tem, mas eu tento manter o condomínio saudável. Então, se nós gastarmos isso agora, né? Claro, eu posso fazer uma outra Assembleia para uma outra chamada de outra coisa. Eu fiquei tão... Vou ser bem sério, nós gastamos bastante tempo para tentar achar a solução para o elevador e encaixar os orçamentos. Talvez foi uma falha não ter me atentado, né? Agora é um detalhe regimental. Vamos pegar de um fundo ou vamos fazer uma chamada? Eu entendi que a chamada ela seria mais saudável financeiramente para o condomínio. Mas sim, se entendem que a gente pode aprovar isso, fazer outra Assembleia e definir de onde vem o dinheiro, também não tem problema. Daí a gente chama... E um fundo de melhorias, isso, que são valores separados. Esse tu pode usar, isso. É diferente. Isso. Esse aí é diferente. O fundo de reserva é que não pode sem autorização da Assembleia. O que eu quero dizer que, assim, agora, se nós fizermos... sem convocação e sem autorização da Assembleia. Agora, esse outro que tens aí, eu não sei nem se tem lá na convenção, acho que não tem nada. Nós não temos uma convenção registrada. Não está registrada, mas a gente tem e aprovou. Tem ela tem uma minuta. A gente dela, aprovou dia 20 de dezembro de 2020, a convenção do condomínio. Naquela época, eu peguei a cópia e tenho comigo. Sim.
Não, tá? é fato isso, né? Aquela lá foi aprovada. O que eu quero explicar, dona Maria, explicar para todos aqui, é que assim, nós temos o que tem no papel, entendo que a senhora é advogada, você tem, mas eu tenho o dia a dia do condomínio. Então, assim, eu pegar 6 parcelas de 4.500 aqui, eu vou ficar por 6 meses usando praticamente toda aquela arrecadação, entende? Então, assim, eu tenho outras demandas do condomínio também, eu tenho os motores da piscina, eu tenho, as coisas, elas estão começando a envelhecer. Eu expliquei isso na última semana. Eu até então, acho que é pouco. Eu acharia mais saudável financeiramente, e se sobrar, a gente pode fazer um abatimento depois, enfim, fazer isso, do que ficar sempre espremido com os custos do condomínio. Até porque agora, depois, eu tenho ali equipamento para academia. Querem comprar uma mesa de carteado. Então, assim, o dinheiro no condomínio ele tem um limite, né? Eu faço um pouquinho por mês. Daí, claro, é isso que eu quero deixar claro, entende? Não, eu sou a favor da chamada extra. Eu sou, por último, só usar o fundo de reserva. Bom. A gente tem que votar agora, então, vamos aprovar ou não, né? E se a gente aprova a chamada, né? Então, daí a gente resolve o problema do ar. E aí, outras pequenas manutenções, isso sim, né? Eu especificamente trouxe aqui o problema do ar, né? Com um orçamento específico, para a gente resolver essa questão. Pois hoje, mas né? o negócio é o seguinte, também não apareceu na convocação, né? Concordo, Maria. Hã? Não, concordo. Foi uma falha, talvez para as próximas fica, mas assim tudo tem a prestação de conta, né? Então, a gente aprende claro, foi um detalhe. Todos nós. Quem é contra a chamada de 28 reais? Eu sou bem democrático, escuto, né, gente? Mas assim acho que o ideal seria nós sairmos com isso resolvido hoje, né? Para a gente não postergar o problema, né? Porque já é um problema o elevador lá, né? Ô, Fábio. Pode falar, Luiz. Qual é o custo de a gente fazer uma assembleia? Só para a gente saber que daqui a pouco, se é R$50, a gente faz outra assembleia só para botar na pauta o assunto de aprovação. O custo da assembleia? O custo da assembleia aprovação e determinação da origem do recurso para... Entendeu? Eu entendo que é regimento também. Eu entendo também a preocupação da vizinha, assim. Mas tu quer saber o custo de montar essa estrutura aqui? Como conselheiro aqui, que a gente investiu um bom tempo e a gente poder avançar nesse assunto, que foi uma demanda, 30% da nossa última assembleia foi em cima do elevador. Né? Então, assim, para mim, tanto faz se é o fundo... Porque hoje nós temos um saldo... Tem o fundo de reserva, sim, tem o fundo de melhorias e tem recursos próprios que daí a gente pode fazer a chamada... Então, quando eu vejo que tem aprovação, a gente já está dizendo que vamos olhar os orçamentos e determinar como vai ser pago, né, se aprovado. Esse é o meu entendimento não jurídico, tá? Desculpa. Eu não sei do que custo, né? Esse evento aqui, eu não cobro do condomínio. Isso aqui, teoricamente, é um serviço que eu presto condomínio. Então, se vocês precisarem de uma assembleia por mês, tudo, mas isso me custa, claro, a alocação da máquina, tudo. Então, se gasta aqui quase R$2.000 entre eles, tudo. Mas eu suporto esse custo do condomínio, claro. Então, mas eu estou aqui para prestar serviço do condomínio, não vim onerar. O segundo ponto que eu vejo, assim, concordo com a Dona Maria, a gente, o detalhe lá, só que, claro, o intuito aqui é avançar a pauta. O elevador deu muita dor de cabeça, nós gastamos um mês aí, né, Zé Mário, conselho, o Marcelo hoje não está presente aqui, acompanhou todas as visitas técnicas, olhamos todos os elevadores, né, e eu sendo bem sincero, eu acho que seria pertinente e saudável avançar com a pauta. Eu acho que é muito mais importante para mim ser claro na prestação de contas e da onde vem o dinheiro, para onde vai, ter as notas e saber explicar as coisas, do que talvez, né, eu entendo o seu lado jurídico, mas às vezes lá por uma vírgula, né, a gente eu só digo trancar alguma assunto, coisa, né, de repente alguém resolve anular essa assembleia. Não, claro, concordo, a gente tem que, né, está entendendo? Então, claro, concordo. Eu, por exemplo, sou a favor da chamada extra, sou a favor. Mas aí... Pode falar no tempo. Eu não sei, né? Pelo que eu não participei das outras reuniões, mas eu tenho visto que chuva, etc., é um problema até de segurança. Vamos fazer logo isso, gente. E eu acho que a Assembleia tem uma certa autonomia também. Mesmo que tenha alguma, se não fosse uma coisa de grande risco, né? Enfim, todos nós somos se a Assembleia decidir que vai fazer e determina o custo, eu acho que seria até saudável a gente já resolver esse assunto logo, né? Eu faço questão de fazer ela gravada,
com todos presentes, online e mista, até vocês puderem vir aqui, até para a gente conseguir. Então, minha preocupação é ser transparente. Entenderam o assunto? Entendemos, entendeu? O valor é tanto, vai ter a prestação de conta, está lá anexado no sistema da BR Condos, todos têm acesso. Então, os que não estiveram presentes, claro, eu entendo que tem outros compromissos, mas foi dada a oportunidade. Então, só que eu concordo com o Antônio, a questão, o elevador deu tanto problema, daí vamos fazer outra assembleia daqui 15 dias, né, para aprovar de onde vem o dinheiro. Fica alguém trancado lá, né? Do A, que é o mais grave. Os outros são mais... exatamente, entendeu? Então, se alguém ficar trancado lá, passar mal, tem pessoas lá que às vezes pode ter algum problema de saúde, alguma coisa, isso me preocupa muito mais do que talvez a chamada da Assembleia, entendeu? O Fábio, é só uma sugestão. Quem sabe para tentar conciliar, já que é uma situação emergencial, o elevador do ar tem risco, tem esse problema todo que está trancando, né? Quem sabe a gente vota que aprovamos os 27 e depois uma segunda votação, 100% chamada extra ou 50% chamada extra e 50% do fundo. E aí, se tiver unanimidade, a gente aplica essa regra. Se não tiver unanimidade, aí só fazendo uma assembleia extraordinária. É uma forma de poder avançar com o assunto, né? Perfeito. A Ariete quer a palavra, depois a gente vai para a votação. Pode falar, Ariete. Estão me ouvindo? Porque eu estou sem câmera. Sim. Sim. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Pode falar, Ariete. Estão me ouvindo? Sim. E não dá para a gente decidir aqui e daí fazer uma convocação, sei lá, por e-mail, alguma coisa assim que todo mundo aprova, ou por WhatsApp, sei lá pelo que todo mundo dê uma sinalização e aprova, então, para agilizar esse negócio? Ou tem que fazer uma assembleia nesse formato que estamos fazendo hoje? É que o problema, Ariete, assim, aqui, claro, eu entendo que todos têm compromisso, mas todos aqui disponibilizaram tempo. Daí, eu vou botar no grupo do condomínio. Aí tem gente que não veio na assembleia, não está a par do assunto. Aí, tu entende? Então, assim, e outra, eu não concordo com a votação de quem não tiver a par do assunto, que talvez a pessoa vai aprovar ou reprovar, né, sem estar a par do assunto. Então, eu acho que o local é a assembleia. Eu não concordaria dessa forma, sendo bem sério. Mas não dá para fazer num formato que não precisa ser presencial, que daí não tem todo esse custo também de trazer todo o pessoal, de trazer essa estrutura toda? Não Mas sei, é que eu entendo, Ariete, só que assim, é um assunto complicado, entendeu? Eu não tô comprando uma coisinha para a opção de jogos, é um assunto complexo, já deu bastante problema, né? Então, meu intuito foi ser transparente, trazer o assunto e sair daqui com uma solução, sabe? Sim, mas é que se nós estão dizendo que é irregular e tal, de repente poderia agilizar isso, só nesse sentido, eu falei, entendeu? Certo. Porque eu acho que tem que fazer. Aí depois vai começar a adaptar, tem que narrar 10 vezes a mesma história, para todos que querem. Pessoal, vamos lá então, acho que vamos para a votação, né, Júlio? Vamos votar então se a gente aprova ou não executar, e aí vamos seguir a sugestão então. Fizemos com 50% do fundo, 50% chamada ou 100% chamada. Não, vou te ajudar, Fábio. 100%, primeira coisa, aprova. Tá. Depois vê como é que paga. Então, vamos lá. Pessoal, vamos votar, então, a questão do elevador aqui. O orçamento apresentado de R$27 mil em 6 vezes. Quem é contra? Daí vamos fazer dessa forma. Do Aquá. Nós vamos discutir do A. Quem é contra, levanta a mão. Tá, os presentes aqui. Online, tem alguém contra? Não. 100%. Tá, aprovamos fazer, então. Aí agora, então, vamos seguir... O senhor fala no microfone, seu Antônio, se chama o microfone. Isso. Só para encaminhamento a votação, para ser mais dinâmico. Então, eu sugeriria que na próxima votação seria chamada extra. Se tiver 100%, acaba o assunto. Senão, a gente vai para o fundo. Isso, agora. Tá. Chamada extra. Então, pessoal, segunda votação. Vamos lá, aprovamos, vamos fazer com chamada extra 100%. Quem é contra? Não, já é quem é contra, que daí a gente já... Presencial, todos aprovam com chamada extra? Online, alguém é contra? Então, aprovamos 100% com chamada extra. Aí eliminamos a...
Tá claro, tá registrado, tá? Então tá. Fábio, não foi 100%, Fábio. Tem mais de uma manifestação ali, opinando em 50-50. Ah, tem aqui, desculpa, eu não vi o chat, desculpa. Sim, aprovado. Prova bloco A, deixando 50-50, Turibi chamada extra, contra chamada extra, 50-50. Então não foi unânime. Então agora, como não foi unânime, vamos fazer a votação, então agora 50-50. 50% chamada extra, 50% usando o fundo. Aí nós vamos ter que ver agora se a gente aprova assim. Vamos esclarecer o seguinte. Se puder me ajudar, se não tiver 100% de votação de 50% agora, também vou ter que chamar outra assembleia para ver como é que paga. Então, só para entender bem, tá? 50% é isso? Isso. Tá, então, como não teve 100% de aprovação, teve 2 pessoas que foram contra, agora vai ter que não dá, digamos assim, a Assembleia, entre aspas, não teria legitimidade, porque sei lá, né, vou entender a opinião jurídica. Teria agora que, para ter, hoje o assunto ser resolvido, essa proposta de 50% tem que ter 100% de aprovação. Isso, então vamos ver se todos aprovam com 50-50, então. Tá, então vamos colocar em votação. Presencial, aprovam 50-50? Tem alguém contra? Quem é pelo 100% tem que votar contra 50%? Pessoal, nós vamos conseguir resolver, né? Então, né? Tem 30 a favor, só 2 contra, e os outros 2, os 30, 28 vão ter que ser... Fala no microfone, Fernando, sempre, por favor. Não, é só um desabafo. 28 vão ter que se adaptar a 2. Ou muda-se a forma de... ou é por maioria, ou é por unanimidade nesse condomínio. Porque meio termo não existe. Mas, Fábio, eu acho que tem que ser por maioria agora a origem dos recursos. Porque foi aprovado que vamos fazer os 27, unânime. Agora decide por maioria, pronto, aí a gente consegue definir. Na verdade, aqui olhando os votos, né, a maioria decide fazer com a chamada de 100%, né? A maioria, né? Aí eu peço que todos registrem o voto ali no chat, quem está online, por favor, né? Mas só de olhar aqui, né, nós estamos ali em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nós estamos em 23 no total aqui, pelo que eu contei online e presencial. Nós temos aqui votando por 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 pessoas aqui votando por 50, 50 e as demais aprovariam 100%. Então vou considerar 8 contra. Eu vou considerar, então, aprovado no modelo de 100%. Pode ser assim, pessoal? Ninguém se opõe, porque nós temos que avançar a pauta ou não, né? Se alguém achar que isso aqui pode ser impugnado, eu quero resolver o problema. Pode ser? Agora eu vou dar a minha opinião jurídica também, porque eu também sou advogado. Eu sempre aprendi, eu fui advogado, também já fui presidente de empresa, e muitas assembleias eu presidi. Sempre a Assembleia é soberana, sempre, sempre. Mesmo que tenha alguma falha na convocação e tal, ela pode, enfim. Não, claro, sempre é fácil, mas a Assembleia tem essa força, né? Se a senhora não fala, nem sabia disso. Eu colocaria a ficha e ninguém nem daria nada para ele, estava tudo certo. Tá, então não pode ir para o fundo, vou falar outra coisa. O item 3, eu sou a favor do ensino, porque eu tinha Fábio, por favor, o pessoal tem que falar no microfone. Senão o pessoal não escuta. Mas, a senhora tem que falar, o pessoal insiste na... Depois eu falo. Nós vamos chegar na pauta. Pessoal, então, fica aprovado, tá? Com 100% de chamada de capital, a renovação do elevador do bloco A, tá? Fechou? Vamos avançar, então. Pode falar.
Pode colocar a tela ali para mim no segundo item, então. Pessoal, aqui é o item 2, então, apresentação e aprovação dos orçamentos para execução de alteração do espaço destinado ao cineminha. Tá? Esse, sim, pode se fazer com o fundo de melhoria do condomínio. Né? Só trouxe o assunto, por quê? Porque isso aqui é uma alteração de uma área que tinha um destino. Né? Nós já falamos inúmeras vezes na Assembleia aqui, só que nós não avançamos. Né? Então, seria o momento agora de deixar isso aqui pronto para a próxima temporada, seja qual for o uso. Né? O que eu e o Conselho Fiscal trouxemos? Assim, pode falar. Para mim, a parte está liberada? Oi? Sim, Zé Mário, está liberado, tá? Obrigado, tá? Muito obrigado, valeu. Tá ok. Obrigado a todos, boa noite, tá? Qualquer coisa fica à disposição. Tá. Aqui nos fundos ao lado da academia, tem um espaço em frente, né? Que era o cineminha na época, né? E aí nós optamos por não executar na época da mobília, fizemos investimento na academia um pouco mais alto, enfim, né? Isso aqui já foi discutido em diversas assembleias e prestado contas. Vai ser outra coisa. O que é a proposta aqui, falando com o Conselho Fiscal? Nós já abrirmos 2 janelas, tá? Esse é um esboço que eu fiz de 2 metros por 1, tá? Deixar o espaço já com uma iluminação natural, né? Como se fosse o salão de jogos, né? Deixar limpo, organizado, botar iluminação e depois aí a gente vai definindo, bota um piso. Isso, não. Aqui onde é que é o cineminha? Bem nos fundos do F aqui. Tem, quando passar essa parede aqui, essa parede de entrada térmica, lá da porta aqui. Isso, essa dos fundos F aqui. Né? Se tu passar ali, aí dentro tem uma área bem grande que é o cineminha, um espaço tipo esse aqui, que está todo fechado, né? Não tem iluminação, então eu faria coisas... Hã? Inúmeras ideias. O que eu queria era deixar o espaço já bonitinho, com uma janela, iluminado, fechadinho, com uma porta, depois aí a gente vê mais para frente. Né? Então eu fiz 2 orçamentos, tá? Aí por que eu trouxe os orçamentos? Porque houve até uma discussão na época aqui do fechamento, se era PVC, era alumínio, a qualidade das janelas, né? Aí o que eu fiz? Eu orcei as aberturas, lá no salão de jogos tem uma abertura em PVC e a lá dos fundos é em alumínio, que ela é uma estrutura bem mais barata. Se fosse fazer as janelas em alumínio, nós gastaríamos 1.920. Eu só que eu orcei com arquividros, que é a foto ali, quem quiser olhar no salão de jogos. Se fosse fazer em PVC, que era a primeira instalação que tinha, vai custar 6.700. Tá? Então, aqui também explica por que muita gente na época questionou por que não foi em PVC ou em alumínio algumas coisas, né? Porque o custo é 3, 4 vezes maior, né? É isso. Está meio a meio, né? Os apartamentos é PVC. Então, assim, definir se a gente pode hoje aqui, né, fazer a abertura... Pessoal, pessoal, aqui o intuito é só nós definir. Podemos abrir, vamos aprovar, então podemos tocar a janela e qual material vamos utilizar. Então, é isso. Um pouco mais, mas ali não é algo que incomoda no salão de jogos, então é alumínio branco, como está ali. Isso. Que é igual aqui, ó. Isso aqui é tudo alumínio branco, salão de festa. Não, o PVC é 3 vezes mais caro. Isso é alumínio. Tá. Pessoal online tem algum questionamento com relação a essa pauta? Não. Ô, Fábio. Pode falar, Luiz. Oi. Aquelas 2 janelas, elas têm incidência de sol e chuva e vento sul, tá? Então, assim, tu acha que se a gente colocar a estrutura de alumínio, ela vai ter boa vedação e tal, ou a gente corre algum risco ali de umidade para dentro? Eu acho que não, Luiz, porque o salão de festas, o salão de jogos também tem a mesma posição que o F, né? E não sofre com esses problemas, né? Então... É que ali a gente tem a torre D na frente, né? Só para um esclarecimento aqui, ó. No meu apartamento lá de Canoas, a porta que sai do terraço é alumínio branco pintado. Eu tenho há mais de 20 anos. Não tem uma ferrugem, não tem nada. E eu fiz, bate o vento, chuva, tudo por ali. Basta ver aqui do prédio, né? Estão todas, né? Fiquei flagelada, né? Mas a porta não sofreu nada ali. Então, por questão de custos, eu acho que o custo-benefício do alumínio compensa, né? 15 de agosto. Esse é meu
Tá. Então, pessoal, vamos colocar em votação aqui. Podemos fazer as janelas? Sim? Tá, 100%. Online, pessoal, por favor, se puderem votar, podemos fazer as janelas? Sim. Assim, tá. Vamos fazer em alumínio ou PVC? Então, a primeira opção, alumínio? Alumínio. Tá, pessoal, aprovou 100% aqui, presencial alumínio. Online. Alumínio, tá. Opção 1, opção 1. Quer a palavra, Júlio? Tá online, não? Não. Ok. Tá, a maioria aprovou alumínio, então está aprovado a segunda pauta alumínio. Então vamos fazer, só para ratificar, vamos abrir 2 janelas naquele espaço. Volta a tela ali, por favor, com a... Vamos abrir as 2 janelas, então eu vou deixar os espaços com as janelas, tá? Com iluminação e com uma porta. Depois aí se define o uso, né? Vai ficar pronto para uso. A terceira pauta, pessoal, tá? Foi uma sugestão aqui do conselho também. Para a próxima assembleia, né? A gente trazer a ideia de alteração da convenção, né? Aí acredito que deva ter algum quórum específico para termos um subsíndico para auxiliar na gestão do condomínio, né? Eu sei que surgiram algumas demandas aí de ter um representante por bloco, enfim. Talvez alguém do condomínio aqui, ou que resida preferencialmente, puder ajudar também na gestão, né? Mediante também um incentivo, alguma coisa assim, né? Aí eu até passo a palavra ao pessoal do Conselho Fiscal, se quiser se posicionar, que a ideia também vem em conjunto, né? E depois a gente discute o assunto. Pessoal, posso falar? A nossa ideia é que nas próximas eleições seja incluído também a eleição de um subsíndico morador, tá? E a ideia é que esse subsíndico ele tenha como benefício a isenção da cota condominial. Despesas como água, gás, luz paga normal, mas a cota ele teria a isenção em razão da atividade subsíndico. Por que nós pensamos que isso é importante? Porque o Fábio ele não consegue estar 100% ali no prédio, certo? Por mais que ele vá todos os dias, principalmente na alta temporada, tem bastante demanda ali. Então, nós tendo um subsíndico morador, um residente ali, a gente acredita que vai ajudar muito o Fábio na própria administração, ou que se não for o Fábio, que seja outro síndico, mas se a gente pensa que vai ser um auxílio importante, principalmente na alta temporada, que tem muita demanda, muito pedido, liga a bomba d'água, desliga o relógio. Então, a ideia foi agregar, por meio da eleição de mais uma pessoa para integrar a administração, um subsíndico não remunerado, ou seja, não tem salário, mas ele tem isenção da cota condominial. Tá? O mandato, mesmo prazo do síndico e do Conselho Fiscal. Então, na verdade, é uma ideia de ampliação da administração, são mais cabeças para pensar e para sugerir e para ajudar. Tem um custo muito grande para o condomínio. A contratação de um zelador ou de mais uma pessoa gera um custo maior. Então, essa é a nossa sugestão. E a gente, não sei se o Luiz quer se manifestar também, infelizmente o Marcelo hoje não pode estar com a gente, mas essa é a minha sugestão e por isso que está nessa Assembleia esse item. Tá? Sim, complementando o Júlio, essa ideia surgiu de algumas conversas que a gente teve com alguns moradores e proprietários. E também, eu particularmente tenho experiência em Porto Alegre, no condomínio onde eu resido, que nós temos aqui um síndico profissional e temos um subsíndico que é morador proprietário. Então, assim, aquela interlocução que muitas vezes os moradores, às vezes o cara quer falar com o morador, não com o síndico, né? Então ele consegue com o subsíndico fazer essa interlocução, conversar e também a gente ter mais um apoio assim, né, no grupo de administração. Então isso eu vejo que é importante e é uma maneira da gente evoluir, tá? No sentido de buscar a colaboração de todos que estiverem participando da gestão, né? O intuito hoje seria, então, deixar essa pauta pronta para ser convocada para a próxima Assembleia, é isso, né? Sim, Fábio, a gente teria que aprovar agora para que nas próximas eleições fosse possível
também eleger um subsíndico. Vai ser em dezembro a próxima Assembleia, né, de eleição. Isso, seria poder abrir essa possibilidade para que aí na próxima Assembleia já venha com essa convocação, porque nós aprovamos nessa, entendeu? Para a eleição, exatamente. Hoje é só aprovar se a gente pode convocar para a próxima ou não. A ideia aqui é melhorar a gestão do condomínio, né? Ter uma pessoa que possa ajudar, né? Ser um representante do condomínio aqui, um morador de preferência, né? E que a gente consiga ter mais eficiência na gestão, né? E principalmente na alta temporada, que é quando as demandas são maiores, né? Maria Cristina está comentando aqui, mas tem requisitos para os subsíndicos? Será quem quiser ou será levantado os candidatos? Na verdade, o que a gente quer colocar aqui no regulamento é que na próxima chamada, quando tiver a eleição da administração, né, síndico e conselho, que seja incluída também a posição de um subsíndico. E aí é a candidatura, né, tanto para síndico quanto para subsíndico, independente, né, e assim como o conselho. Esse é o meu ponto de vista. Tá? E só para complementar, Cristina, o requisito seria que o subsíndico seja morador, residente. Então a ideia é uma pessoa que mora aí, que mora no Mirante, um residente do Mirante, como subsíndico. Fábio, posso falar? Claro, pode. A questão de ordem eu não vou levantar, né? Porque eu estou alertando deles, tá? Mas é o seguinte, então, já que vamos votar, como o Luiz falou, tem que ser o subsíndico. O síndico pode ser profissional. Agora, eu acho que o subsíndico tem que constar na convenção que é proprietário e reside no condomínio. Proprietário, esse é o propósito. Proprietário e reside no condomínio. Não. Aí seria profissional, né? Subsíndico profissional, mas não. Não. Tem que ser. A ideia é exatamente essa, tá, Maria Dor? É ser proprietário e morador residente. Ou seja, eu, Luiz, que moro em Porto Alegre, não posso. Né? Mas o vice-síndico tem que ser nessa situação. Síndico a gente pode escolher se é profissional ou morador. Exatamente. Ou não. Isso. Já consta na convenção. O subsíndico constar que tem que ser proprietário e residente no condomínio. Perfeito. Essa é a ideia de colocar na... Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí, colocando no regulamento agora, a gente pode, na próxima chamada, já fazer a convocação das eleições, né, quando for a Assembleia das Eleições, com a chamada para subsíndico. Então, quem estiver se candidatando tem a opção de vir a compor a administração. Perfeito, então vamos votar, pessoal, pode ser? Ficou claro qual o propósito da chamada? Só tem que agregar, Não, é agregar, ajudar na administração, tem votação final do ano, independente se é o Fábio, se é outro. Eu acho que pessoas qualificadas e com vontade de ajudar o condomínio agregam. E a temporada, sendo bem franco com vocês, é um período bem desafiador aqui, dezembro e janeiro, assim, pelo volume de pessoas que circulam no condomínio, inquilinos, né? Os problemas se acentuam, assim, é a piscina, é o motor, é a bomba, é a térmica, é chamado meia-noite, é o barulho, é o cachorro. Então, assim, daqui a pouco, auxiliar essas pequenas demandas, as grandes a gente consegue... A questão da gestão do condomínio, eu acredito que a gente consegue lidar de uma forma mais tranquila, mas aparecem pequenos problemas de forma recorrente na temporada que não ocorrem agora. E esses sim atrapalham bastante o dia a dia, né? Então, às vezes, o cara recém sair daqui, queimou uma bomba. Aí tem que sair correndo, entende? Então, talvez essas demandas a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade na temporada, até para focar no atendimento também. Então, vamos votar, pessoal. Concordam com a proposição de, na próxima Assembleia, trazer a votação para um subsíndico? Isso, final do ano. O senhor fala no microfone, seu Antônio, para o pessoal escutar online, por favor.
O senhor só explica, isso é importante o senhor deixar claro que daí só para ficar bem registrado, vão né? ser esses, né? A proposta é alterar a convenção para incluir na administração um subsíndico, sendo que esse subsíndico, além dos outros que já continuam, estamos incluindo, esse subsíndico tem que ter os seguintes pré-requisitos: ser proprietário e residente do condomínio. E, pelo que eu entendi, ele vai ser remunerado com a isenção da taxa condominial ordinária, é isso? Taxa condominial ordinária. Exato. Ordinária. Água e gás, não. Exato. Água e gás, não. Chamada extra também ele paga. É só a cota condominial básica. Essa é a isenção. TV a cabo paga? TV a cabo, não. TV a cabo não paga. TV a cabo paga? Então, pessoal, vamos para a votação. Estão todos de acordo com, né, dentro desses pré-requisitos, com essa requisição? Tá. Pessoal online, por favor, vota no chat, agora com relação a gente poder fazer a próxima convocação para subsíndico dentro dos requisitos que a gente conversou aqui. Tá. Então, aprovado pela maioria que a gente vai ter essa convocação para subsíndico. Não. É que nem todos votaram, né? Os que colocaram foi sim, mas tem gente que não se manifestou, né? Então, Tem gente que está vendo a novela. Então vamos lá. Põe a apresentação de novo, por favor. A quarta pauta da Assembleia, então, pessoal, apresentação e aprovação de orçamentos para a compra de equipamento de puxada alta e baixa para a academia. Eu trouxe esse assunto porque na última Assembleia já é alguma demanda de quem usa a academia aqui, que falta um equipamento específico, né, que na época da montagem a gente tentou fazer o melhor possível, tinha uma comissão, né, eu acho que a academia ficou muito bem montada, eu não vejo problemas, né. Agora o que a gente faz é tentar melhorar um pouco mais ela. Aí o que a gente fez? Esse equipamento específico, né, junto com o conselho, né, a gente entendeu que seria o que falta e seria o ideal para a academia, seria o investimento correto a ser feito, né, é a puxada alta e baixa. Aí nós pesquisamos alguns orçamentos, enfim, é meio parecido os preços de empresas, né, tem aqui a empresa lá de Porto Alegre, enfim, são muito parecidos os orçamentos, né, aqui o intuito é realmente aprovar ou não a compra, né, do modelo que a gente vai apresentar. Então, assim, tem duas possibilidades, né, é a puxada alta e baixa de 100 quilos, que é em torno de R$10.500 esse equipamento, né, a fotinho ali mesma linha que tem aqui, daí vem com o estofado preto, bordado, né, só que ele é um pouco mais completo e ele permite até 100 quilos. E tem o puxada alta e baixa, que ele é um equipamento um pouco mais simples, esse modelo, né, de 80 quilos, né, daí entre os concorrentes também é parecido os preços, que ele é em torno de 7.900. Aí, por que a gente trouxe o assunto aqui? Para ver se todos concordam com a aquisição, se é esse o equipamento, né, e se nós vamos adquiri-lo, né. Pode dar uma opinião? Fala sempre no microfone, tá, pessoal, aqui, e o pessoal online, daí depois só levanta a mãozinha aí. Eu acho que eu que fui um dos que pode ter falado, apontado isso aí, né? A gente faz um uso da academia e eu também como graduado na área e tal, mas na época a gente teve uma comissão de 3 pessoas que montaram a academia, né? Com um olhar de pessoa da área, eu digo para o Fábio, se ele acha que ficou bem montada, não ficou. Mas, brincando, né? Ainda bem que tivemos aquelas pessoas que montaram, né? Mas eu acho que é importante, Fábio, tudo que vai agregando em conjunto, por exemplo, daqui 6 meses a gente tem uma nova assembleia, não fica pesado para ninguém, 40, 50 reais, a gente ia agregando coisas ao nosso condomínio, né? Vai agregar no nosso patrimônio, não é verdade? Então, com certeza eu apontaria 3, 4 equipamentos que faltam ali. Mas agregar esse e periodicamente, acho que a gente pensar aí nos próximos 2 anos, a cada 6 meses, fazer esse investimento, porque a academia, a parte de peso, né, ali a parte de esteira, elíptico, ficou bem legal. Mas a parte de peso e tal, ela foi pensada para quem malha só perna. São 6 equipamentos e 4 deles para perna. Tá? Então, a gente precisaria adquirir, eu acho que olhar com carinho isso aí, não é uma coisa muito que vai onerar muito, né? E talvez a cada 6 meses, uma assembleia, a gente fazer isso, e eu acho que mais uns 3, 4 equipamentos, a gente ficaria com um produto top para todo mundo, né? Assim como a gente está tendo esse olhar
em pensar no grande grupo, em estar sanando um problema que é do bloco A, acho que é um problema de todos, né? Assim como quando a gente adquirir um ombrelone, qualquer coisa, um bangalô, é para todo mundo, né? Então, acho que a gente poderia pensar dessa forma e estar adquirindo, melhorando ali a nossa academia. Se precisar agora, nesse momento, mais tranquilo, alguma contribuição também, né? A gente tem conhecimento também, pode estar agregando e vendo as prioridades, acho que mais uns 3, 4 aparelhos ali. Eu dei falta também ali de uns puxadores, coisa de 80, 100 reais, que depois eu posso até falar contigo, o condomínio assume por ali, não precisa nem... Mas o que falta mesmo é, como tu falou, por isso a importância do subsíndico, né? É olhar com carinho, né? Talvez uma pessoa que vá ali, o Fábio está aqui, pega ele no meio do caminho, vai ali, dá uma olhada. Acho que é importante, então, voltando no ponto anterior, a gente tem mais uma pessoa olhando por isso aqui, né? Principalmente que muita gente é de verão, né? Veranista, vem pouco aqui. Acho que é bem importante. Então, é só essa contribuição, me colocar à disposição ali na parte da academia e que eu acho que a gente poderia pensar com carinho, não só nesse, mas daqui 6 meses a gente adquirir outro, acaba que em 3, 4 reuniões, com 200 reais cada um, a gente vai ter um equipamento bem mais produtivo e bem mais atrativo ali para a gente estar utilizando. É isso. Só complementando a academia, Fernando, ali, eu entendo que agora o que acontece? A gente estava numa época que nós não tínhamos nem esse lugar para sentar, né? Quem lembra a entrega do prédio, né? E nós estávamos numa pressão enorme para concluir a mobília, né? Então tinham salões, e a academia ali, na verdade, eu agradeço quem ajudou a academia. Eu sei que ficou faltou um equipamento ali, mas claro, agora a gente consegue ter essa clareza, né? Mas na época foi uma pressão enorme para começar a entregar os espaços, porque todo mundo queria usar e nós não conseguia, nem o fechamento aqui na época demorou, né? Então aí a academia, se optou por fazer um piso bom, então eu acredito que tudo que foi investido foi bem adquirido, mas claro, aí agora parece que essa assembleia, talvez a gente está olhando coisas que não são tão relevantes, mas é os detalhes agora que a gente vai conseguir ter clareza para ir resolvendo. Então é isso aí. E a cada 6 meses, né? Isso aí vai comprometer futuramente. Alguém online tem alguma colocação? Quer falar alguma coisa? Fábio, eu só quero esclarecer para o Fernando ali que essas coisas menores a gente pode ir adquirindo com o recurso do Fundo de Infraestrutura. Tá? Só que esse equipamento, essa puxada, é um valor mais alto. Então, por isso que a gente está fazendo essa colocação, para não judiar tanto das contas do condomínio. Mas essas menores, eu acho que falta banqueta, falta alguma coisa mais ali. Mas isso dá para sair do fundo da infraestrutura, normalmente. Só se for uma coisa de um valor mais relevante, aí sim que a gente chama a Assembleia. Senão a gente vai comprando à medida que for possível. Tanto que foram colocados, né, Júlio Luiz, eu comprei uns pesos ali, a gente botou mais um espelho, eu comprei mais uns puxadorzinhos, então coisas, eu sempre forneço ali álcool, paninho, então essas coisinhas pequenas, é tranquilo. Né, então... A autoanálise se culpar também às vezes, né? Pode valer, e a gente às vezes só fala e não contribui no dia a dia. Pega ele, puxa ali em 20 minutos, mostra, eu garanto que está bem. Não seria... No microfone. Pessoal, sempre no microfone, senão o pessoal online não escuta. Então o pessoal enxerga vocês... Não seria ideal pegar a experiência dele e a gente fazer um projeto da academia ideal e fazer uma programação de investimento na academia? Olha, pessoal, a ideia foi abrir o espaço, né, e nós trouxemos esse equipamento específico, né, como uma demanda assim que foi algo que surgiu. Agora, se você entende dessa forma, né? Olha, teve uma comissão, né? Já teve essa comissão. Teve uma comissão, teve. Nós podemos pedir para essa comissão, enfim, fazer esse tipo de estudo. Até porque eu ia falar, não ia falar, mas vou falar de novo. Nesse espaço que tu vai colocar as janelas ali, também é uma baita de uma área, né? Tem que ter uma destinação para aquilo. Que o que vai acontecer com essa área, que é a minha visão, se a gente deixar as janelas e o espaço pronto, vai surgir ideias naturalmente. Hoje, se tu entrar lá, não tem nem iluminação, então ninguém nem entra, né? Parece um depósito. Agora a ideia é tirar tudo que tem lá dentro, deixar iluminado, bonitinho, limpo. Daí, aí na próxima reunião eu tive uma ideia, entendeu? Então assim, a gente vai construindo as coisas aos poucos. Né? Eu acho que essa questão de ginástica, tem essa comissão, são 3 profissionais, é você, a Denise, e quem mais?
Era a Rossana, a Denise, né? Se quiser agregá-lo também na comissão, nós já botamos ele junto agora na comissão. É votar se nós vamos comprar ou não. Eu trouxe a sugestão desse equipamento. Para hoje é isso, não dá para nós pesquisar outras coisas. E se a gente aprova ou não a compra desse equipamento, né? É isso, né? Pessoal, deixa eu dar uma contribuição aqui. A ideia é de trazer essa opção aí de aquisição justamente para fazer mais um passo na melhoria, né? A gente sabe que nem o Fernando falou, assim, dá para ser muito melhor, tem mais equipamentos, tem que também dar uma revisada daí no posicionamento de equipamentos, então, tendo espaço ali que a gente vai abrir as janelas, a gente consegue já avaliar como vai utilizar aquele novo espaço também, e também fazer uma composição, de repente vai ter uma disposição diferente, então talvez, aí tem que ver, né? Tira a esteira daqui, leva para lá, o que faz, né? Se mexe a esteira ou se bota só a perna de um lado, o braço de outro, aí tem tempo, e acho que as comissões surgiram nessa ideia, né? Da gente buscar se amparar com as pessoas que estão disponíveis e conhecem o assunto, então é bem importante aí a participação da gente fazer essas melhorias, tá? Mas para o momento a gente trouxe uma demanda que ela ameniza um pouquinho a questão de braços, né? E não se perde o investimento, porque ele vai na linha do que já se tem de equipamentos dentro da nossa academia. Então vamos botar a votação, né? E acho que aí a gente tenta dar andamento nisso aí dessa forma. Aqui daí, na verdade, a gente trouxe duas opções, né? Então, assim, vamos comprar equipamento ou não, né? E qual dos dois a gente aprova, né? O orçamento, né? Não, volta a tela ali, por favor. Só explicando, né? Ô, Fábio, só Pode falar. Um pitaco, né? Já que a gente vai adquirir, esse é um equipamento único, né? Tem apenas 2 exercícios que ele vai fazer ali, né? E tem algumas estações que a gente compra que ele vai nas academias e ele trabalha uns 4 lados, né? 4 pessoas ao mesmo tempo, né? Às vezes eu acho que compensa mais a gente fazer uma pesquisa de mercado um pouco melhor, porque eu estava pensando o seguinte, se a gente fizer, por exemplo, vai adquirir esse agora, daqui 6 meses outro, daqui 4 chamadas fechou, 4 aparelhos ali fechou. Talvez, se quiserem, a gente pensar aí, tá, 10 mil reais, acredito que esse é o melhor entre os dois, né? 10 mil reais. Se a gente for pensar, talvez com 20 se adquira um que vai ter 4 lados. Fica mais, então sai cada lado por 5 mil, ao invés de 10 mil, um único, porque o equipamento de puxada alta e baixa, ele geralmente, nenhuma academia, se for nos ingleses, nenhuma ele vai estar assim sozinho. Né? Claro que tem muito mais gente utilizando ao mesmo tempo, não é o nosso caso, que é pouca gente, né? Mas eu acho que talvez uma pesquisa dessa forma, se o pessoal não for muito contra, a gente às vezes pode matar, e tem que ir ali medir, né? A gente pode, para não ficar também no corredor, né, e tal, né? Como aquele outro grande que o pessoal faz peito, que puxa dos 2 lados ali, ocupa bastante espaço, né? Aquele ali, vocês viram que um único aparelho, quantos exercícios ele faz? Não é verdade? Então a gente tem que ir ali. Mas para não perder, né? A gente já está aqui para votar. Eu acho que eu já dei a minha opinião que adquirir mais uns 3, 4 aparelhos, não precisa ser agora para não ficar pesado para ninguém. Ou, se vocês quiserem dar uma olhada maior no mercado, o que tem, né? Talvez possa ter um outro que supra uma necessidade maior, para depois a gente ver que teve que adquirir aquele outro e esse ficou sem uso. Não sei, é só um pitaco, mas eu já antecipo que eu acho que a gente deve fazer esse investimento na nossa academia. Né? Só para complementar, Fernando, a gente fez uma pesquisa, tá? E chega em 20, 21 mil reais um equipamento com mais opções. Então é 100% o dobro, por isso que a gente opinou mais assim para esse de 10 mil, que seria um bom padrão e não seria tão oneroso para o condomínio. Então essa foi a ideia, tá? Sim, eu entendi, só que, como eu estou dizendo, às vezes uma estação com 4 lados, questão matemática, né? 20 dividido por 4 é melhor do que 10 dividido por 1, né? Então, só um pitaco, né? Mas também tem que ver a questão do espaço físico e tal. Então,
É só um pitaco. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que investir. Foi um grande passo, a parte de esteira é muito boa, elíptico, tudo bem legal. É só a gente ir agregando mesmo. Bom, vamos lá, vamos votar então, né, pessoal? Primeiro vamos votar então, vamos adquirir um equipamento para academia ou não, né? E aí decidimos por o melhor ou um pouco mais simples, né? Acho que é a melhor condição, né? Pode ser? Tá. Não tem espaço, Dona Maria, lá no canto cabe. Tem bastante. A academia é bem comprida, né? Eu recuei as esteiras para não ficarem no sol, mas dá para botá-las um pouquinho para frente, então assim, dá uma remanejada. A academia, na entrada dela, ainda tem muito espaço sobrando, né? Então, isso, exatamente. Então, espaço tem, né? E agora o próximo passo é melhorar um pouco a iluminação daqueles cantos, né? Aí, se colocar o equipamento ali, precisa melhorar a iluminação, mas isso é coisa simples, né? Então, o local teria para essa máquina aqui. Talvez aquela uma pouco maior, quem sabe final do ano, talvez, com aquele novo espaço, aí faz um anexo da academia, né? A academia vai ter um outro anexo, né? Então... mas aí é outra conversa, né? Então, pessoal, vamos votar primeiro, então, assim, vamos adquirir o equipamento ou não, pode ser, essa primeira votação. Quem é contra a aquisição do equipamento agora? Presentes, todos são a favor. Online tem a favor da aquisição. Tem alguém contra online? Tá, então todos concordam em adquirir um equipamento de puxada, né? Esse modelo. Aí agora tem a opção A e B. Uma custa 10.490, tá? Que aí seria 65,97 cada unidade. E a segunda opção, que é um pouco mais simples, né? Mas também é um equipamento que funciona bem, seria por 7.900, 49,68 com unidade, tá? Isso, ele é um pouco mais simples, exatamente. Ele tem 80 quilos. Dá a tua opinião no microfone, Fernando, daí o pessoal online escuta, é bom saber esses detalhes aí também. Esse banco, ele está atrás, o outro banco é fixo, então um banco mais comprido, né? Vai fazer próximo à máquina, lá com os dois joelhos lá embaixo daqueles duas almofadas, né? Vai fazer a puxada alta. E vai se deslocar o fundo do banco, vai fazer a puxada baixa, né? E esse aí, possivelmente, ele tem um trilho, que ele está recuado, né, para fazer a puxada baixa. Mas ele tem que ir lá para frente, para poder fazer a puxada alta, que vai ficar lá embaixo daquele braço que tem lá em cima. Isso aí vive dando problema. Ainda mais aqui na beira do mar, esse negócio de trilho, esse negócio que tem uma dobradiça ali, não vai ser legal. Então, se já puder dar uma opinião técnica... Eu acredito que por R$2.000 vale a pena fazer um investimento, 2.000 dividido em... Então, tô dando essa opinião, a gente entende um pouquinho, né, disso aí. Maravilha, é bom Ficamos ouvir, 4 anos ali estudando, não à toa, para isso aí. Deixa eu ver se online alguém tem alguma colocação. Pessoal online, alguém quer fazer alguma colocação? Então, vamos votar, pessoal. É a opção 1, né, o de 10.490, que é esse equipamento um pouco melhor. Pouco não, bem melhor, né? E a segunda opção um pouco mais simples, que é aquele com o banco de correio de 7.900. Quem é a favor aqui da primeira opção? A primeira, né? 100%. Então. Presencial votou 100% na primeira opção. Online, por favor, se puderem votar. Opção 1. A maioria aprovou já. Então, fica aprovada a compra do equipamento de 10.490 com uma chamada extra de 65,97. Tá? A maioria já votou aqui. Ok. Pessoal, vamos lá então. Agora nós temos o último item, né, da Assembleia aqui. Isso aqui, na verdade, eu trouxe, tá? Então, é a apresentação e aprovação de orçamentos para a compra de mesa de carteado para a sala de jogos. Muitos me demandaram isso, talvez muitos nem tenham esse conhecimento ou nem usam o espaço, né? Mas tem gente que usa e demandou, e eu acho que é alguma coisa que agrega. Então, assim, junto com o Conselho Fiscal também, nós buscamos 3 opções, né? Uma de alto padrão, uma de médio e uma opção mais simples. Eu lembro a vocês, assim, só para nós ter claro isso, que a academia hoje ela é um espaço de uso para proprietários e inquilinos anuais, ela está com controle facial, então a academia, podem olhar até pelo ambiente, o cuidado que se tem,
ela é um espaço de menos rotatividade de pessoas, né? O inquilino temporário ele é bem-vindo, né? Para o investidor ele dá um bom retorno, mas o desgaste é muito maior. Então, assim, esse investimento ele vai ficar num local de alto fluxo, né, de pessoas e vai ser usado de todas as formas, né? Então, eu dou o exemplo da mesa de sinuca, né? Houve uma época que a mesa de sinuca foi uma crítica, até não compraram uma mesa profissional e tal, né? Vai lá olhar o pano da mesa, né? Então, o pessoal às vezes bota copo de cerveja, tem criança que derrama coisa, tem gente que não sabe jogar e raspa o pano com o taco, né? E estraga tudo. Isso. Exato. Então, assim, o que eu trouxe para vocês, assim, a gente pode, claro, a gente quer que o Mirante seja 5 estrelas, né? Tudo tem um preço, mas assim, a gente trouxe 3 opções para que a gente decida se vai comprar ou não e qual das 3. Então, assim, a primeira é uma opção mais refinada, né? Com cadeiras com melhor acabamento, enfim, a opção de cores depois se escolhe, se quer o pano verde, enfim, né? Em torno de 8.700, tá? É uma empresa ali de São José que faz. Tem uma segunda opção, né? Essa que eu peguei do Mercado Livre. Uma opção média, em torno de R$ 6.300, se consegue uma coisa de qualidade, né? Com as gavetinhas, tudo. Tem várias opções de panos, de cores também, né? Depois disso aí a gente só define. E tem uma terceira opção, que é um pouco mais barato, né? Uma madeira mais simples, enfim, daí se coloca algumas cadeiras, em torno de R$ 2.200. Então, aí vamos definir se a gente compra ou não esse item para o som de jogos, né? E qual o tipo de orçamento que a gente faz. Esse a gente consegue fazer também dentro da infraestrutura do condomínio, dependendo do que for escolhido, né? Então, a gente vai definir se a gente adquire isso aqui ou não e qual das 3 opções, né? Aí eu passo a palavra a quem tiver dúvidas aí. Fábio, essa primeira é com cadeira e a outra não é, isso? Isso, a primeira é com cadeira. E só a cadeira, dependendo, ela custa R$1.000, entendeu? Aí a diferença de preço até se torna barata, não sei. Acho que a Cláudia tem uma pergunta, né, Cláudia? Não, eu só queria saber onde é que você vai colocar lá no salão de jogos. Aí a ideia é pegar aquela mesa do espaço lounge, virar ela, né? Deixar um pouco mais para o canto e colocar na parte do espaço lounge, a gente chama onde é que tem aquela divisa de portas, né? Então a gente colocaria a mesa de carteado no espaço um pouco mais reservado lá ao fundo, né? Então tem um local que a gente consegue manejar. Então eu já pensei no lugar lá, dá para colocar. Daí a gente traz uso para aquele espaço, porque na verdade se fez aquele espaço, que é tipo um barzinho, alguma coisa, mas está um pouco sem propósito lá, né? Porque tem uma bancada lá, tem gente que fica lá trabalhando no computador, né? Utiliza, tem uma pia lá, mas ficou um pouco sem um propósito. E acho que a mesa de carteado ali traria uso para aquele espaço para vocês que moram aqui, principalmente também, né? Só que, claro, vocês têm que entender que ali é um espaço que vai ficar acessível para inquilinos. Então, eu só estou fazendo essa ressalva com relação ao que nós vamos colocar ali, né? Pode falar, Pode falar, Turiba. Acho que tu tinha uma pergunta? Sim. Não, só para concluir ali. Até uma ideia que eu queria trazer aqui para a Assembleia sobre isso, tá? Por exemplo, ali na sala de jogos, a mesa de sinuca é mais concorrida, tá? Então eu vejo que, teria quase, eu acho que tem demanda para até ter uma segunda mesa de sinuca ali, né? Pelo nosso regimento, a sala de jogos não poderia estar aberta para inquilino temporário, né? Junto com a academia também, tá no mesmo tópico lá, né? Porém, a gente sabe que na prática isso não acontece. E seria deselegante chegar lá e dizer para o cara, tu tem que sair aqui porque tu não pode usar, fica até chato, né? Então, a minha sugestão, tá, tem esse espaço novo aí que está sendo feito agora ali do lado da academia, ali, que é onde seria o cineminha, para a gente avaliar se não vale a pena a gente ter uma sala de jogos ali mais reservada, com reconhecimento facial, que coloque essa mesa aí que tu falou, pode botar essa mesa mais elaborada, que aí vai ser usado por proprietário, por morador anual, entendeu? Inquilino anual, no caso, e mais uma mesa de sinuca, que talvez a gente possa até botar uma mesa de sinuca melhor, entendeu? Seria uma sala de jogos mais reservada, tá? Porque realmente, cara, eu às vezes quero chegar lá com meu filho e, cara, não dá para jogar sinuca, tá? O pessoal da temporada tá lá, eles tomam conta e a gente não consegue usar, sabe? Então, é uma ideia que eu queria trazer para a gente pensar, talvez não decidir isso agora e trazer na próxima Assembleia, poder fazer talvez uma segunda sala de jogos ali, se não for usar para outra coisa mais adequada, né? Pode falar, Iriete. Eu concordo com o Turíbio, tá? Até porque eu estou aprovando todos os investimentos, eu sou investidora, eu quero o retorno dos meus aluguéis ali também, eu acho que eu trabalho com cuidar dos meus hóspedes, mas eu também quero ter um espaço para os meus hóspedes, porque é um mirante 5 estrelas e tal, e daí não tem nada para o meu hóspede, entende? Eu já concordei de não usar academia,
Agora, faz uma sala separada, então, para os proprietários, mas deixa essa sala de jogos que o hóspede possa usar. Eu acho que todo mundo que tem investimento, que faz para aluguel, vai concordar comigo. Sim, essa é a ideia mesmo, Eriette. Eu acho que ficaria boa para os dois lados, porque aí, hoje é proibido usar lá, né? Mas é usado. Mas aí eu acho que você poderia ajustar para poder ser usado lá para geral e ter essa segunda sala mais reservada só para morador ou anual, né? Então, Proprietário ou anual, no caso, né? Nem se gasta nesse momento com essa sala de carteira. Então nem se gasta nesse momento com esse carteado. Chance? Opa, pode falar. Aqui o Natanael está falando. Eu fico querendo entender uma coisa. É muito fácil para os moradores que moram no condomínio exigir isso aí. Eu pago o mesmo valor de condomínio que todos vocês. Eu não moro num apartamento, eu vou lá no máximo 20 dias por ano. Ou seja, aí eu vou alugar para o inquilino não tem direito de usar nada. Quer dizer, eu estou pagando só para os que moram no condomínio, usufruir daquilo que eu tenho direito de usufruir, mas não estou usufruindo, mas estou pagando. Aí os meus inquilinos não têm direito de usar? É complicado, cara. Concordo com você, Natanael, porque estão tirando tudo. Eu pago o condomínio igual. Eu vou entrar, sinceramente, cara, se não existir maioria ao meu lado, eu vou ter que entrar com um processo judicial, alguma coisa, para poder ter direitos. Porque eu acho que na lei isso aí não está, na lei geral isso não está certo não, cara. Eu entro com você, Natanael. Tá? Porque, sabe, eu sou um cara que defendo pra caramba, mas eu também quero um inquilino que eu estou pagando um dinheirão para entrar num apartamento de luxo ali. Agora, se vocês alugam para inquilinos, alguém aluga para inquilino que é um monte de bagunça, é diferente. Eu procuro alugar para inquilinos bons. Tá? E os meus inquilinos nunca deram problema, nem no meu apartamento. Fala do meu apartamento, é impecável, não quebraram nada até agora, porque eu procuro pessoas boas. Agora, essas pessoas boas que eu chego num condomínio nesse estágio, vai ter um condomínio que não tem direito de usufruir de nada, eu pagando mensalmente, eu nunca ninguém de pagar nada do condomínio. E ele não ter direito, aí fica difícil para mim. Entendeu? Tratar os meus inquilinos como se fossem bandidos, como se fossem pessoas que destroem tudo, eu não concordo com isso. A gente tem que respeitar as pessoas. As pessoas que vão para o meu apartamento são pessoas boas, são pessoas que têm muito mais dinheiro do que nós todos juntos. Tá? E vão lá, alugam, pagam o valor, usufruem do sistema, só que não pode ir numa academia, não pode... Agora já também querem tirar da... para, gente. Já queriam tirar da piscina também. Para, né? Ali é um condomínio... Quando eu comprei o apartamento, eu comprei sabendo que eu poderia alugar para verão, quando eu fiz o negócio. Apesar que eu peguei como permuta, mas eu peguei como permuta para ser válido para alugar de verão. Eu vou pedir um favor, conversas paralelas não está certo. Se quiser falar, fala no microfone. Tem gente falando aí paralelo, isso é falta de respeito, tá? A hora de falar, espera, pega o microfone e fala. Porque aí a gente não sabe do que está falando. E eu, assim como pedi o direito de falar, todo mundo tem direito de falar. Me perdoa, mas isso aí vai deixando a gente de cabeça cheia. Porque é sempre a mesma conversa. As pessoas falam, é porque os caras vão lá e eu não tenho espaço para mim. É a mesma coisa para mim, cara. Eu queria piscina quente às vezes para usar, cheguei no verão, tinha 30 pessoas. Eu simplesmente saí e fui para casa, não usei a piscina quente. E eu pago igual a vocês. Pode perguntar para o Fábio que todo mês ele recebe a minha mensalidade e é bem nos primeiros dias. Algumas 2 vezes que eu me perdi, não paguei, mas sempre eu recebo e já faço o pagamento. Tá? Eu nunca tive problema de pagamento com o meu condomínio, com meus apartamentos. E a mesma coisa do meu irmão tem o mesmo problema. Eu sei que ele não fala porque ele é mais retraído para falar, mas eu falo. Tá? Eu acho que é um direito meu, me perdoem. Tá? Obrigado pela oportunidade. Pessoal, só retratando, né, o que eu quis dizer com relação a não discriminar os inquilinos. Só separei que tem locais que têm mais uso, né, que vão dar mais manutenção ao longo do tempo, e tem locais que foram definidos em assembleia, né, a questão da academia, tá, isso eu entendo teu lado, claro, como investidor, e Eriette também, mas na verdade foi tratado em assembleia a questão da academia, né, e eu acho que assim, os inquilinos passam muito, né, pelo crivo de quem é proprietário, então assim, isso vejo que vocês têm bastante cuidado, Eriette também, né? Só que não há esse cuidado de forma geral
em alguns outros momentos aqui no condomínio por alguns outros fatos que já ocorreram, né? Então, não se generaliza, eu tentei ter bastante dedo no que eu coloquei, né? E eu, como gestor geral do condomínio, olhando os números, tudo, né? Então, a gente sabe que, ao longo do tempo, as coisas dão manutenção. Então, o que eu vejo da pauta aqui, da questão da mesa de cartas? Talvez o melhor momento não é decidir isso agora, né? Vamos deixar aquele espaço pronto e numa próxima assembleia a gente traz o assunto, né? E aí a gente define se adquire ou uma mesa de carteado ou a gente faz um outro espaço para outro uso, né? Então, da minha parte, eu acho que vai ser a melhor situação a ser pautada agora. Então, eu tenho uma proposta para encaminhamento, né? Eu acredito que nós temos esse espaço que vai ser, aliás, que nós já decidimos que não seria o cinema, né? Vai ser outra coisa. Eu acho que tem que estudar o que vai ser, como vai ser utilizado. Já tem várias opções. Tem a questão da sauna também, que esqueceram de botar. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu queria dizer o seguinte, não apreciamos essa questão da carta, e depois vamos avaliar, você por comissão, um grupo, a critério, né, de como utilizar aquele outro espaço ali, que é mais importante, enfim, que é bem mais amplo, enfim, que é uma alternativa. Nós poderíamos pensar nisso aí, até se for o caso, não é uma comissão, só porque, ou deixar para que o pessoal mande proposta para ti, Fábio, e aí tu com o conselho de gestão, dá uma bulirada nisso tudo, tem 4, 5 propostas de encaminhamento, você traz aqui, fica mais fácil, né? E, claro, aí nós vamos tomar uma decisão colegiada, óbvio que com isso nós vamos olhar também de todos os proprietários, inclusive aqueles que compraram para investir, é importantíssimo nós considerarmos isso quando tomar a decisão. Me parece que não está maduro esse item, ter retiraria de pauta, a minha proposta é esta. Ok. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma colocação? Então, vamos só votar assim, tiramos de pauta, então, o assunto da compra desse equipamento de carteado, até que a gente tenha mais clareza no uso dos espaços, é isso? Mas a ideia de colocar em pauta, o que tem a ver com outro espaço? A gente votar se a gente quer comprar ou não quer comprar. Ficaria lá onde está. Agora, nesse momento, sim, fica lá naquele espaço. Tem um local lá para colocar. Tem. O intuito é naquele espaço. O cineminha é outra etapa, daí vamos deixar pronto o espaço, aí é outra assembleia com outras ideias, né? Exato, né? Isso aí. A ideia é trazer melhorias para o condomínio, ter mais uso, né? Já que, por exemplo, a gente votou coisas para a academia que beneficia, atrativo para algumas coisas, tem o carteado, são para outras pessoas também que eu não... Essa é a minha opinião. Então vamos votar. A gente adquire equipamento de carteado ou não, né? Acho que essa é a pauta, então. Pode ser, pessoal? Quem é a favor de adquirir a mesa de carteado, então, para aquele espaço salão de jogos? Quem é a favor? Isso. 1, 2, 3, 4 a favor. Só um pouquinho. Tem online aqui. Então, a favor tem 1, 2, 3, 4. Vocês são compra? A compra ali. Carteado. No momento agora. 1, 2, 3, 4, 5.
Ó, pessoal, pelos votos apurados aqui, a favor, então, presencial tem 4, contra 5, e no online, os que votaram, né, tem a favor 3 e contra 5. Então, não fica aprovada a aquisição da mesa de carteado nesse momento. Numa segunda etapa, a gente pode avaliar de novo. Não pode botar uma mesa dessas lá? A mesa do salão? Ou uma menor? É que daí fica assim, fica meio que em jambra, né? A gente vai pegar um item do salão para colocar lá, né? Já tem aquela bancada com as banquetas, então daí acho que lá já atende, tá? Microfone. Boa noite. Sobre mesas e cadeiras para jogar, cara, uma mesa dessa e 4 cadeiras dessa jogaríamos fácil, com valor inferior, e também poderia trazer o orçamento. Claro, aqui se tivesse uma mesa um pouco menor, de 1,20 m, essa mesa deve ter uns 60, talvez. Cara, todos jogariam facilmente aqui, mas é porque as mesas são maiores, né? Então, só esse é um detalhe que pode ser pensado, de botar mais umas 3 mesas aqui ou lá, e quem tiver interesse, depois tu botar lá também no próprio salão de jogos, Fábio, é um custo menor, com qualidade, né? E não ficaria esses 50 mil, que se fosse aprovado mais a mesa, era 45 mil, que assusta, né? Quer dizer, a gente pode aprovar 1000 coisas aqui, e sem essa urgência. O elevador é muito urgente. O resto, vamos pensar. Okay. Então, é só um detalhe. Obrigado. Nesse momento, então, conforme a votação, não fica aprovada essa aquisição, daí com o conselho a gente avalia, se tiver alguma coisa um pouco mais em conta, e a gente avalia lá dentro. Só. Não prejudica a proposta de que se estude como é que se vai utilizar aquele espaço ali. Não tem uma coisa que tem nada a ver com a outra. O espaço vai ficar pronto de qualquer forma. Ele vai ficar pronto e à disposição para depois. Isso. O pessoal quer sauna, mas isso aí é outra assembleia. Sim. Pessoal, alguém tem mais alguma colocação aí, presencial, online? Alguém quer fazer alguma colocação? Daí a gente vai para o encerramento. Assuntos gerais pode, Fábio? É só um tópico rápido. Não, tranquilo, pode fazer as colocações aí, finais. É uma dúvida que eu tenho aqui sobre o jardim do Mirante, no geral, né? Eu percebo que ele está assim, os cuidados dele, não sei qual é a pessoa que está fazendo, a empresa que dá a manutenção hoje ali, o jardineiro, mas parece que fica um pouco a desejar, sabe? Principalmente aquela parte ali da Praça do Mirante, as plantas estão sempre secas, né? Aí, recentemente, eu não sei se foi iniciativa dele, ou foi um pedido do condomínio, ele arrancou todas aquelas mudas ali que ficam no bloco F, a planta estava bonita, igual aquela que fica na frente do salão de jogos, arrancou tudo, deixou um negócio bem baixinho e com mudinha pequena. Não entendi o sentido daquilo, sabe? Aí me chamou a atenção que no boleto do condomínio desse mês, ali nas despesas, que eu sempre tenho o hábito de olhar, veio um valor a mais ali de 4.200, claro que foi absorvido pelo condomínio, mas referente de jardinagem. Aí eu queria explicar se isso é uma despesa extraordinária para esse mês, ou se vai aumentar isso aí recorrente e vai ser absorvido agora pelo condomínio. Porque eu acho que ali a gente precisaria dar uma olhada melhor, de repente olhar condomínios próximos aí, ver como é que é o jardim e ver quem está fazendo serviço para eles. O nosso ali, eu acho que precisava dar uma atenção melhor ali, sabe? Tá ficando meio largado. Por exemplo, ele botou um tempo atrás uma cadeira lá de aquelas brancas, não sei de onde, e ficou lá um tempo, ficou um mês inteiro aquela cadeira ali, enfeitando o jardim, não sei, parece que ele não está tendo devido zelo ali com o cuidado, tá? Então é só a percepção que eu tenho. Queria saber dessa despesa, se ela é extraordinária, e se a gente tem como melhorar isso, ver outras empresas que possam estar fazendo uma jardinagem melhor aí para a gente. Que é um lugar tão bonito, né? Então, o jardim ali, ficando ali, aniquilado, aquelas plantinhas ali, às vezes eu vejo que ele só está regando, sabe? Mas tem que, às vezes, trocar uma muda, arrancar mato, tem que dar um cuidado especial ali. Principalmente no inverno, quando não pega sol, as plantas tendem a adormecer, entendeu? E faz tempo, sabe? E o jardim foi uma das coisas boas que a Luma deixou, tá? Foi assim, ó, um jardim assim invejável, sabe? Tá no começo, mas ele tá sem cuidado, sabe? Então, só queria fazer esse comentário aí.
Não, é pertinente a tua colocação, Turibe. Dentro da orçamentação do condomínio, tá? Eu entrego o jardim, eu entrego a limpeza da piscina, portaria, serviços de limpeza, material de limpeza, né? Então tudo isso está dentro dos meus custos, né? Essa foi uma extraordinária. A gente chamou uma outra empresa, né? Porque eu tenho um prestador de serviço aqui e a gente chamou uma outra empresa para fazer esse teste, né? E ele veio fazer um serviço, né? Ele cobrou isso aí para fazer uma poda geral, né? Então, respondendo a tua pergunta, foi uma despesa extraordinária, tá? A gente não pretende de forma recorrente ficar dando essa despesa do condomínio, tá? Foi uma empresa que a gente contratou como por indicação, né? Para tentar achar uma solução um pouco melhor do que a gente tem. Assim, o grande problema que a gente tem aqui é mão de obra, né? Então, cabe a mim, né? A portaria, a limpeza, então acho que isso eu consegui ajustar bem. Nós tínhamos ano passado um problema com a limpeza da piscina, consegui corrigir, né? Então é outra frente que também é complicada, mas isso está resolvido. E o jardim, claro, dado o tamanho da área do condomínio, né? Então, assim, a gente tem dificuldade. Primeiro, eu concordo contigo, foi entregue muito bonito. Quais as dificuldades que a gente tem hoje, né? Primeiro é manter, outra a parte de irrigação do jardim, né? Então, a gente está arrumando aos poucos isso, né? A irrigação não foi entregue da forma como a gente esperava. Alguns pontos funcionam bem, outros não, né? Tentar adubar. Aqui, como é uma área que está muito exposta ao sol, a maresia, nem todas as plantas se adaptaram, né? Tem uma área muito pequena, né? De superfície, então assim é muito raso o jardim, a terra ela se perde os nutrientes muito fácil, né? Então não são todas as plantas que conseguem sobreviver naquele local. Então tendo um pouco de dificuldade também naquele lado do ar, na fachada do ar ali, é um lugar que a gente não conseguiu achar ainda uma solução final, né? Talvez tenha que fazer um desnível, né, para que se retenha o solo, porque lá quando chove, isso a gente já constatou, desce todo o solo até o fundo daquela laje e em cima fica lavada a terra, então todos aqueles podacarpos, que era aquela planta que tinha no começo, elas acabaram morrendo, mesmo com irrigação, enfim, né, porque o solo não retém pela forma como ele foi construído, né. Então, assim, não é tão fácil assim resolver às vezes como a gente quer, né. E a gente está tentando achar outros profissionais, tá? A gente fez um teste, está cancelando essa experiência, né, não foi adequada. Eu dei um feedback ali, então foi por iniciativa dele fazer essa poda, né, em alguns locais funcionou bem, mas sim, a gente teve isso como um ponto negativo, ele arrancou as plantas, até foi solicitado e foi recolocada algumas, né, porque ficou inadequado o serviço que ele prestou. Então, para te dar essa resposta, né, Turibe, a todos aqui, eu sei que o jardim é algo que ainda é uma dificuldade que a gente tem ainda, achar uma pessoa que exatamente vai conseguir entregar o que a gente quer, né. Beleza, Fábio. E conta comigo aí, cara, eu vou ver se eu consigo aí dar uma olhada aí para ver se a gente acha uma empresa boa aí, quem tiver ideia aí também, der sugestão. Alguém que consiga, porque eu já tinha trocado, tinha um primeiro jardineiro, não deu certo, eu botei esse aí, agora eu estou tentando manter, só que simplesmente tirar e não achar o adequado também. Aí eu também estou circulando em outros condomínios aí para ver se a gente consegue achar a solução final para o jardim aqui, porque ele é bem complexo, assim, e nem todas as plantas se adaptam, né, pela exposição que ela tem. O lugar é raso, né? Os vãos deixados ali, daí eu não estou criticando a construção, enfim, foi entregue assim, né? E tem a sua beleza, né? A ideia ali é enxergar o mar, né? Não um monte de árvore, né? Por isso que não se deixou um lugar com mais profundidade. Só que isso desfavorece as plantas, então é só 2, 3 que aguentam aquele lugar, né? E aí também teve ali foi um erro que ele cometeu, né? Arrancar tudo ali, né? E aquilo ali vai demorar um tempo para crescer, né? Posso só fazer uma observaçãozinha aí, Fábio? Pode. Eu concordo com o Turibe, tá? Aquela parte lá da piscina, realmente ficou bem feio aquilo ali. Tinha 2 ambientes bem bonitos e ele simplesmente resolveu remover a vegetação sem consultar o síndico, sem consultar ninguém. Chegou e fez. Então, a minha sugestão é que seja replantado o mesmo vegetal que a Luma deixou no projeto, que é a vegetação maior, porque aquela que ele colocou atualmente não é o mesmo vegetal do projeto. Então, a minha sugestão é que a gente recupere aquela área com a mesma vegetação que consta no projeto paisagístico que a Luma entregou. Também nesse sentido que eu queria sugerir, Fábio, eu acho assim, não sei se a Luma fez esse estudo, né, mas se deve ter feito, mas se não fez, tem que verificar para o pessoal que entende mesmo de planta, quais as plantas que se adaptam com esse tipo de tem pouca terra, né? A raiz tem que ser bem, enfim, deve ter alguém que estuda, deve saber. Pouca terra, que ali no verão ali a laje ela ferve, né? Então as plantinhas ali elas ficam muito expostas ao calor, à maresia, né? Então, enfim, ver alguém que seja especialista nisso. Para achar
uma boa prestadora de serviço em ingleses, né, que entenda. Esse aí foi bem recomendado tudo, só que, claro, eu, junto ao conselho, a gente já viu algumas ressalvas no trabalho dele, ele sai cortando tudo, né, o Júlio acompanhou ali, o Luiz também, e às vezes tu vai dar um feedback para a pessoa, o cara até, às vezes, não é receptivo, sabe, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Aí não dá, né, cara, então é complicado. No inverno, a gente corta tudo. Na pousada que eu tenho, a parte ali de junho, julho, é usado para cortar tudo. A gente depena como se fosse cortar cabelo, para fortalecer as plantas para a época do verão. Então, talvez ele tenha usado esse conceito também. Que agora, por exemplo, essa que ele cortou não vai crescer para o verão. Essas plantas levaram 2, 3 anos para ficar bonitas, né? Então, é isso aí. Bom, pessoal, tem mais alguma colocação, alguma coisa que vocês queiram tirar dúvida? Então, tá bom. Eu agradeço a presença de todos aí, agradeço a paciência e o apoio. Tá bom? Boa noite a todos, muito obrigado. Viu? Boa noite, pessoal.